A partir de agora é Santa Catarina na sua tela, bem-vindo, SCC Meio-Dia, que começa com imagens de Florianópolis, 11 horas em ponto. Olha como é que está o cenário da capital, Pontes, Colombo Salles e Pedro Ivo Campos. O dia está nublado, possibilidade de chuva a qualquer momento. Bom dia, Maristê. Bom dia, Cleiton, e a gente segue passeando aqui pelo nosso estado. Vamos para Itajaí. A gente tem imagens agora da BR-101 e a gente mostra para vocês que o trânsito por ali está fluindo tranquilamente, com movimentação, porém sem congestionamentos, 11 horas e 1 minuto deste 3 de setembro de 2025. Bom dia para todo mundo. Maria, começamos essa edição com muita informação, porque olha só, notícia urgente pintando agora para você na tela da SCC-SBT. A Polícia Federal, em parceria com a Polícia da Irlanda, deflagrou uma operação para combater o tráfico internacional de pessoas. Em Santa Catarina, a maioria dos mandados foram cumpridos em cidades da Grande Florianópolis. A Sofia Gonzalez está ao vivo e traz os detalhes para a gente. Oi Maria, oi Cleiton, bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui no SCC Meio-Dia, uma organização criminosa que atuava internacionalmente, fazendo recrutamento de mulheres aqui do Brasil, principalmente aqui de Santa Catarina, levando elas para o exterior para serem exploradas sexualmente lá, principalmente na Irlanda também. Foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão aqui no Brasil e olha que mais de 70% foram em Santa Catarina. Além disso, também há 5 mandados de prisão preventiva. O cabeça de toda essa operação está na Irlanda, mas ele é brasileiro, assim como todos os outros envolvidos. E está aqui com a gente o delegado regional de Polícia Judiciária, Farney Franco Siqueira, que estava explicando como é que funcionava esse aliciamento. As meninas, essas mulheres que eram levadas, elas tinham um perfil e elas sabiam o que elas iam fazer, mas não as condições que elas iam encontrar, né, delegado? Bom dia. Bom dia, exatamente. Eles procuravam por meninas com um determinado perfil, que pudessem ser exploradas e tivessem mais visibilidade, até porque havia anúncio em sites, em determinadas casas, e se procurava, evidentemente, pessoas de baixa renda que precisariam desse dinheiro, desse recurso para poder ir para o exterior. Chegando lá, evidentemente, a situação se torna mais difícil, né? Até para a menina retornar, muitas vezes uma carga exaustiva de trabalho, situações degradantes e que nos levaram a conduzir essa investigação. E pensando em valores, né, vocês conseguiram apurar quanto essas meninas rendiam ali por mês para esses criminosos? Isso, ainda é preliminar falar em valores totais, mas a gente apurou que aproximadamente R$100 mil por mês cada menina poderia render o grupo criminoso. E até agora a gente tem 70 identificadas, é isso? Exatamente, da investigação do que se apurou até agora, temos 70 meninas investigadas. Como temos a cooperação policial feita na Irlanda, a gente acredita que com o andar das investigações poderemos investigar e descobrir outras vítimas. E a investigação começou a partir da denúncia de uma dessas vítimas que está lá na Irlanda, é isso? Isso, exatamente. Tivemos uma denúncia, né? Recebemos comunicação da polícia irlandesa e a partir daí passamos a investigar e coletar outros elementos de prova. E como a gente viu, então, que essa exploração acontecia lá na Irlanda, no exterior, enfim, o que acontecia efetivamente aqui? Vocês também cumpriram mandados de busca e apreensão. O que vocês encontraram? O que a gente pode dizer é que a exploração sexual propriamente dita, ela ocorria somente no exterior. Agora, toda a quadrilha, ela trabalhava aqui, a cooptação das meninas era aqui no Brasil e o recurso financeiro que era oferido no exterior com essa exploração voltava para o Brasil. E chama atenção porque é quase tudo aqui na Grande Florianópolis. A gente tem um mandado em Camboriú, mas temos aqui Florianópolis, São José, Biguaçu, Palhoça, né? Exatamente. A gente identificou que os membros da quadrilha eram praticamente todos aqui da região de Florianópolis e as vítimas, a grande maioria delas, também aqui da região. E alguém já foi preso? Sim, nós tivemos 5 mandados de prisão cumpridos hoje aqui no Brasil e no exterior tivemos 3 prisões. E esses investigados, eles podem responder pelo quê? Eles podem responder pelo crime de rufianismo, lavagem de dinheiro, tem crime fiscal, formação de quadrilha e outros delitos que vierem a ser apurados ao longo da investigação. E como que a investigação segue agora? Tem coisas a serem feitas na Irlanda ainda hoje, né? Isso. Ao mesmo tempo em que nós deflagramos a operação aqui, isso foi coordenado com a polícia irlandesa para, no mesmo horário, ser cumpridas buscas e prisões na Irlanda. Nós vamos reunir os elementos de prova a partir daquilo que for coletado nos locais de busca e verificar que outras provas a gente consegue a partir desses elementos.
Delegado, a gente estava conversando sobre toda essa situação que é uma organização criminosa, né? Um crime que chama muito a atenção, um tema difícil de ser falado e que serve principalmente de alerta para quando esse tipo de aliciamento é feito, porque nunca é um mar de rosas, com certeza não seria, mas enfim, é uma situação bastante complicada e normalmente com o que essas pessoas vão se encontrar lá é um cenário bem diferente do prometido, né? Exatamente, né? A gente sabe que toda organização criminosa ela gira em torno de lucro, então a gente sempre procura fazer esse alerta para que as pessoas tenham cuidado com esse tipo de aliciador, com essas situações que são prometidas, porque as situações nem sempre são aquelas e geralmente não são aquelas que são prometidas quando a menina chega no exterior e fica difícil sair, fica difícil voltar, é toda uma situação complexa que envolve a vida da pessoa. E agora eu recebi aqui no ponto que o Cleiton e Maria querem fazer questionamentos, então se quiserem passar para a gente perguntar aqui para o delegado que está à disposição. Sofia, exatamente. Primeiramente, parabéns ao trabalho da Polícia Federal. Esses mandados que foram cumpridos em cidades aqui de Santa Catarina, inclusive a gente está vendo até uma boate aqui na Grande Florianópolis, né, com os policiais trabalhando. Eram de pessoas que estavam aqui ostentando, investindo, né, porque tem, no meio dessa investigação, estava acompanhando detalhes, tem corrupção tributária também, né? Mas essas meninas eram de Florianópolis, aqui de Santa Catarina especificamente? Tem alguma menina do nosso estado que chegou a ser aliciada e mandada para fora nesse tráfico humano, podemos colocar assim? Delegado, o que o Cleiton está perguntando lá é se entre essas 70 mulheres já identificadas, né, se a gente tem alguma que sabe-se que é aqui de Florianópolis, aqui de Santa Catarina. Sim, a grande maioria é daqui da região da Grande Florianópolis. Uhum. Mais algum questionamento, Cleiton e Maria? Eu acho que era isso, porque é um ponto de interrogação que a gente lamenta, né? Porque pessoas aqui da nossa terra sendo assediadas com aquela intenção, né, Maria? Sempre a rede social, e eles escolhiam a dedos, normalmente meninas assim com perfil de modelos para levar para fora, e chama atenção com a quantia que eles acabam ganhando também. Acabavam ganhando R$100 mil por cada menina assediada, cada jovem. Informação que a Sofia trouxe. Sofia, muito obrigada pelas informações até agora. Qualquer novidade que você tiver sobre esse caso, ainda sobre essa operação, você traz para a gente aqui no SCC Meio Dia ainda hoje. Obrigada. E tem outros destaques, né, Cleiton? Tem sim, Maria. Perseguição em alta velocidade com imagens que parecem filme. O alvo da perseguição, uma quadrilha especializada em furto e adulteração de veículos. E isso não é só em São Paulo ou Rio de Janeiro que acontece não, hein? Você está vendo aí um trecho movimentado da BR-101 na Grande Florianópolis. Detalhes daqui a pouco. Parece cena de gravação de Velozes e Furiosos. E olha, tem uma história inusitada no jornal de hoje. Pai e filho americanos, dados como desaparecidos, são encontrados com vida aqui no estado. E a pergunta é, você imagina o que um reality show de sobrevivência tem a ver com essa história toda? A gente já conta para vocês. E ainda hoje tem o último episódio da nossa série sobre o combate à violência infantil. No mês de agosto, em apenas uma semana, foram 10 casos graves em Santa Catarina registrados só no portal SCC10. Por isso, hoje, a gente encerra essa série, essa reportagem especial, tentando responder uma pergunta: onde o sistema falhou? Que é a principal pergunta que nós chegamos à conclusão. É a partir de agora aqui no SCC Meio Dia. Fique com a gente, estamos no ar. 11h09. Vamos começar com tudo o nosso SCC Meio Dia de hoje, que tem muita informação para vocês. E a gente começa com notícia do continente. Aquele olhar diferenciado, né, Maria? Pessoa de casa. E olha só, os pescadores de coqueiros estão com a rotina ameaçada. Por quê, Maria? O assoreamento do local onde eles guardam os barcos tem impedido que saiam para pescar, prejudicando o sustento, a gente sabe, e também toda a tradição. O Kaique Guede, ele está ao vivo com todos os detalhes dessa situação que preocupa a comunidade. O Kaique está direto no local. Qual que é a situação que você encontrou por aí? Você vai conversar com os pescadores, Kaique? Bom dia para você.
Olá, Maria, Cleiton e todos que assistem o SCC Meio-Dia. Sabe o que resume o cenário por aqui? Esses pescadores que lutam diariamente pelo pão de cada dia para colocar comida na mesa estão na lama. E não é figura de linguagem. Querem ver só? Estou no limite entre Florianópolis e São José, na parte continental da capital catarinense. Os pescadores, com diversos barcos nesse espaço, não conseguem sair, porque bem em frente aos ganchos de pesca, são 13 ao total, vejam só, toda a estrutura prontinha para pesca. Perdemos o sinal do Kaique? É isso? A gente tem a imagem, mas o áudiozinho dele tá falhando. Vamos fazer o seguinte, vamos retornar aqui para o estúdio enquanto o Kaique restabelece o sinal lá, porque ele está trazendo essa informação que, segundo o Cleiton aqui, já é uma Ô, Maria. reclamação muito antiga dos pescadores, Com né? certeza, eu já estive lá fazendo matéria, né, sobre exatamente esse local que o Kaique está mostrando, enquanto a gente acaba recuperando o áudio do Kaique, porque ali a questão é de sobrevivência, né? Você vê que é uma espécie de canal e tem dias que com a maré baixa a situação fica muito mais complicada. Tem canoa ali que já está encalhada há muito tempo, você viu até canoa que, devido às chuvas que caem na Grande Florianópolis, parece que formaram até um tanque, né? O pessoal já não consegue sair, já não consegue dar aquela manutenção necessária, porque eles saem daí e vão para alto mar. Esse é um rio que corta ali a região de Campinas, ô Maristé, e acaba desafogando justamente nesse local. E o assoreamento aí é questão de sobrevivência, é fundamental, porque a cada dia só piora. Tem que ter uma draga para tentar dar uma limpada nisso aí, porque senão os barquinhos vão ficar ali encalhados, e só para contar a história, né? Ah, lembra que a gente saiu uma vez e pegamos tantos peixes? Pois é, não está dando, não é história de pescador não, isso aí é a realidade deles, né, Kaique? Vamos lá, então. Agora vocês me ouvem, certo? Certo. Coisa boa, porque o assunto é importante. Afinal, a comunidade diz que esta obra envolvendo um mole e o desassoreamento do espaço nunca foi concluída. Por favor, Atair, presidente da Associação de Pescadores, pode ficar aqui em frente, Atair. Explica o que houve ou o que não aconteceu nesse local, parte continental de Florianópolis. Nós aqui, assim, a prefeitura com ordem judicial para acabar a obra aqui, eles fizeram uma meia-boca simplesmente e abandonaram a obra. E nós ficamos assim, sem poder trabalhar, sem poder exercer a profissão, que aqui não é rancho de festa, nada. E os pescadores estão passando necessidade porque não conseguem trabalhar, né? Atair, o fato se arrasta desde 2012. Em 2017 teve alguma obra, mas não solucionou. Eles vieram, que tem uma ordem judicial, né, pelo Ministério Público, e vieram e simplesmente abandonaram a obra. Deixaram nós pior do que nós estávamos, na verdade. Eu agradeço a atenção do senhor. Agora eu aproveito para conversar também com o Rodrigo, pescador nativo desse local, que vai explicar as dificuldades. Porque talvez o leigo, ele pense, tá, mas tem água, por que eles não puxam o barco mais para longe? Explica então toda aquela questão do vento sul, do calado, e a gente vai lá ver o que o Atair vai fazer. O nosso problema aqui é a saída, é sair com os barcos e entrar, né? Olha ali como vocês estão vendo, a lama ali impossibilita dos nossos barcos entrarem e sair. E tem muita coisa sendo destruída aqui. Sim, tem vários barcos aí abandonados, porque a gente não consegue nem sair após uma reforma aí, não tem como sair. Olha ali, ó, a lama como tá alta ali. Se ele ficar ali, ele não consegue sair. Ô Rodrigo, agora explica para quem assiste também o perigo de deixar o barco lá fora. Sim. Quando bate o vento sul. Quando a gente vai sair para pesca, como aqui está muito assoreado, a gente tem que se antecipar. Na noite anterior, a gente coloca o barco lá para fora, né? E aí espera para poder sair. E na volta, quando a gente volta, também é o mesmo problema. Não conseguimos descarregar a pesca em função dessa lama, né? Como está muito assoreado. Atair, depois do senhor mostrar aqui a dificuldade enfrentada todos os dias, sendo que algumas vezes não há possibilidade de ir pescar, o que o senhor pede em nome de todos os colegas? O que eu peço aqui é, pelo menos, que chegue ao governador, olhe e tenha o bom senso de várias famílias aqui passando trabalho. Eu peço que reforcem agora as imagens aí que eu gravei agora há pouco, porque isso aqui
é a maré cheia. Eu cheguei por volta das 10h30 no local e presenciei algo que entristece quem gosta dessa cultura, quem é manezinho, assim como eu, e ver isso, o sofrimento, a dificuldade dos pescadores é muito difícil. Entrei em contato com a Prefeitura de Florianópolis, que ainda não se manifestou, está estudando o processo, o caso, para emitir um posicionamento. E agora eu vou encerrar da seguinte forma. Cleiton, Maria, a câmera não caiu, mas eu quero que vocês vejam isso aqui. Será que dá para sair para pescar? Cleiton, eu sei que conhece de perto essa cultura, a tradição. Aqui, ó, é lama, lama pura. Aí os barcos ficam onde estão, estragando em terra firme. É com vocês aí no estúdio. O limo confirma nessa rampa aí, nessa calçada, onde os barcos saem para o mar, tudo isso que o Kaique falou. O tempo que não é utilizado esse espaço, né, Cleiton? O tempo que não é utilizado. O pneu já tem quase um arranjo ali, se bobear já tem até planta crescendo. Ô, Kaique, quanto tempo eles não conseguem sair para o mar? Quanto tempo eles estão nessa situação real, específica, desse jeito aí? Claro, Cleiton, já vou chamar aqui o Ataí. Mobilidade é bem difícil. Olha o tamanho do buraco, gente. Olha o buraco agora que nós acabamos de fazer, eu e o Ataí, neste local. Aqui, Ataí, há quanto tempo vocês estão nessa dificuldade? Dias saindo, dias tendo que ficar, enquanto o camarão está comendo solto lá fora. Na verdade, aqui a gente pesca uma semana por mês, tá? Por causa da lua, da maré super grande, a gente ainda consegue. Mas que quando a gente vem, se pegar a maré seca e o vento subater, as embarcações quebram lá fora lá, e já foi perdido um monte de embarcação. E se a coisa tivesse no jeito, aí vocês conseguiriam pescar todo dia? Com certeza. Daí nós saía de madrugada e voltava no final do dia tranquilamente, né? Desde que ano tá essa coisa aí de uma vez por semana, só quando a lua permite? Desde 2012. Desde 2012, por isso que até foi dada essa ordem judicial para a prefeitura. O IBAMA cobra a prefeitura, que o IBAMA também é réu do processo, e o IBAMA multa a prefeitura, e eu não sei, uma capital do estado, e não cumpre uma ordem judicial. Então, assim, a gente não sabe mais nem para onde é que vai. Já tivemos reunião com o secretário da Pesca, prometeu de fazer uma reunião com nós e até agora nada. Então, assim, nessa situação. Muito obrigado, Ataí. Agora, outra imagem que impressiona. Ah, mas tem água no local. Olha só, ali agora vai andando o Ataí. Tudo embaixo dele é barro, é lama. Ele, inclusive, pede agora uma corda para os colegas, porque do jeito que está ali, é só para baixo. Cleiton? Ô Maria, valeu, Kaique, obrigado. Pode deixar a imagem aí, excelente participação do Kaique. O espaço fica aberto para todos os citados e todos os órgãos envolvidos se manifestar aqui na nossa programação. Eu gostaria de saber, ô Maria, por que existe uma Secretaria do Continente? Não é para olhar esse tipo de problema, e não é muito longe dali não a Secretaria do Continente. Se botar lá no aplicativo, bobear dá uns 3 quilômetros. Então fica o convite, já que, olha só a dificuldade do senhor, imagina você chegar com um barco cheio de peixe, Maria. Isso aí me lembra aquele trapiche do João Paulo que enfrentou a mesma dificuldade. E só foi resolvido quando o trapiche lá no João Paulo foi construído. Imagina chegar carregado de peixe, tem que passar por essa situação, e um perigo até a integridade física do pescador. Olha a dificuldade. Se não tem a corda para alguém ajudar e o mar está mais revoltoso, como é que faz? A gente está mostrando ao vivo para vocês agora. O Kaique está ali, ó, na divisa de Florianópolis com São José, mostrando a dificuldade dos pescadores em conseguir sair e entrar nesse espaço com as suas embarcações, o que atrapalha e muito, prejudica a pesca, gente. É o sustento dessas famílias que a gente está falando. Né? E como ele trouxe para a gente agora, o Altair, desde 2012 eles sofrem com essa questão da falta de... o desassoreamento mesmo, a limpeza desse espaço, né? Para eles conseguirem entrar e sair tranquilamente. Cleiton, ele acabou de falar que é uma semana por mês que eles conseguem fazer a pesca quando tem a maré alta. E quando o vento deixa. Quando o vento deixa, quando não tem o vento sul, exatamente. A gente vê muitas praias sendo alargadas, né, Maria? É a questão da areia, engordamento nas praias. Principalmente para chamar os turistas,
mas os pescadores que são nativos sofrem. Obrigado, Kaique. Obrigada, Kaique, pelas informações. Kaique está chamando? Quer dar mais uma informação? Isso. Posso rapidinho trazer um detalhe? Já que você, Maria, falou sobre a dificuldade, a ideia era que eles saíssem ali, desembarcassem o peixe, o camarão, nos trapiches em frente aos ranchos. Mas eles têm que parar lá onde está aquele barco, mais longe. Aí eles pegam um barquinho menor, cadê ele? Lá ao fundo, vermelhinho, um caico, como o Manezinho conhece, vão até lá, param nesse espaço que não tem nenhuma estrutura, com caixas e caixas de peixe e camarão, e daí tem que vir andando, dar toda a volta para chegarem até o rancho. Coisa que, se não houvesse esse assoreamento, seria feita de uma forma bem mais simples nesse trapiche. É difícil ou não é? É difícil, Kaique. Obrigada por trazer esse lado, né, da comunidade. Agora a gente vai continuar cobrando a prefeitura também para tentar achar uma solução para isso aqui, né, Cleiton? O pessoal está sumido, mas na época de eleição o pessoal aparece lá. Vamos lá com mais informações aqui no nosso SCC Meio Dia. Olha, o segundo dia do julgamento do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, está em andamento no STF. Vamos acompanhar ao vivo com o repórter Maicon Leão, do SBT Brasil, ele que está em Brasília agora, trazendo detalhes para a gente. Obrigado pela sua participação. Você que está deixando os catarinenses bem informados nesse momento. Maicon, vem daí. Oi, Cleiton e Maria, bom dia a vocês, bom dia a todos os catarinenses ligados no SCC Meio Dia. A gente já está no segundo dia de julgamento, a terceira sessão. A gente acompanha a movimentação de jornalistas aqui na parte do lado de fora de onde acontece esse julgamento na primeira turma. O que está acontecendo hoje, gente? Para explicar para quem está em casa, hoje acontece ali a sequência das sustentações orais dos advogados de defesa. Ontem já falaram, o ministro relator do caso leu o resumo, foi seguido ali pelo Procurador-Geral da República, que reforçou as teses da denúncia, e falaram os advogados de Alexandre Ramagem, Almir Ganier e Anderson Torres. Hoje, essa manhã, a sessão ela acontece só até meio-dia e está reservada justamente para os advogados de defesa de Augusto Heleno, que é o ex-ministro de Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. Nesse momento, falam os dois advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro e, na sequência, vão ser ouvidos ainda os advogados de Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e também Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa de Bolsonaro e também candidato a vice-presidente na eleição de 2022, em que eles foram derrotados. Pela manhã, a gente ouviu o advogado do general Heleno, que usou 107 slides para rebater as teses e as linhas apontadas ali pela Procuradoria-Geral da República, pelo PGR, argumentando a inocência e tentando dizer que o general Heleno não teve relação direta ali com o golpe, desde pontos como o caderno apreendido, a participação de reuniões. Foi uma sustentação oral longa, mas que, segundo o próprio advogado, elogiada pelo general Heleno em seguida, e que, inclusive, ele mesmo saiu satisfeito. Nesse momento acontece, então, a sustentação oral dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro e seguem os réus. O julgamento tem uma pausa logo após hoje e volta na semana que vem. Tem agenda 2 sessões na terça-feira, pela manhã à tarde, na quarta pela manhã, quinta não tem, e na sexta, aí sim, a expectativa do resultado final desse julgamento. Começam os votos na terça-feira já pelo ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes. Na sequência, vem Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e, para encerrar ali, normalmente o voto de desempate, o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin. Essa previsão final ali dos votos finais da sentença está previsto para acontecer na sexta-feira, dia 12 de setembro. Para condenação ou absolvição, é necessário ali a maioria dos votos, ou seja, 3 dos 5 votos. Cleiton, Maria. Obrigado, Maicon, pelas excelentes informações e o nosso abraço ao pessoal do SBT de Brasília. A gente vai acompanhar atentamente, Maicon. Agora a Maria Esther está chegando com um recado muito importante. Vem daí, Maria.
Você sonha em ter a sua casa própria? A ViaCred pode ajudar a tornar isso possível. Com o crédito imobiliário na cooperativa, você pode financiar até 90% do valor do seu imóvel e pagar em até 35 anos e utilizar o seu FGTS. São diversas modalidades de crédito disponíveis, incluindo o programa Minha Casa Minha Vida. Nada de burocracia, é para ser acessível para todas as pessoas. Afinal, uma cooperativa de crédito como a ViaCred, que está há 72 anos transformando a vida dos seus cooperados e as regiões onde está presente. Acesse o site viacred.coop.br ou visite um posto de atendimento e faça uma simulação. ViaCred, uma cooperativa Ailus. Pessoal, agora 11 horas e 25 minutos, vamos fazer uma pausa aqui no meio-dia? Depois do intervalo, vocês vão ver o pai e o filho americanos, dados como desaparecidos e que foram encontrados com vida aqui no nosso estado. Agora a pergunta é, o que é que isso tem a ver com um reality show de sobrevivência? Qual que é a relação disso? A gente vai te contar depois do intervalo. Até já! Agradecendo a sua audiência, você que está chegando agora aqui no SCC Meio Dia. Obrigado pelo carinho de todo mundo. Até o mês 5 da tarde a gente continua por aqui. Olha, uma situação inusitada chamou a atenção das autoridades em Balneário Camboriú. Presta atenção no fato que vamos contar para você agora. Ele envolve um pai e seu filho, um garoto de apenas 13 anos. Eles foram dados como desaparecidos, mas na verdade estavam acampando no Morro do Careca, inspirados em um reality show de sobrevivência. Segundo informações, o pai deixou casa com gato, com animal e saiu com o filho. Esse pai será indiciado por colocar o filho em risco, mas ambos estavam em boas condições de saúde. O repórter William Fritzker vai trazer agora todos os detalhes para a gente dessa ocorrência. Ele que faz um trabalho muito legal com o BAT, do SBT Nacional. Ô William, você acompanhou de perto e tem imagens exclusivas dessa ocorrência. Vamos começar a montar o quebra-cabeça como de fato aconteceu toda essa confusão. Bom dia para você. Bom dia Cleiton, bom dia a você que nos acompanha aqui no SCC SBT. Um caso que chamou a atenção de todas as autoridades de Santa Catarina, porque começa na última quinta-feira, quando este pai busca o filho na escola, no centro de Balneário Camboriú. Eles vão até o shopping, almoçam e depois desaparecem. Os amigos começam a ficar preocupados. Ele é natural da Califórnia, o filho é natural da Nicarágua. Ele já não tem mais esposa e o filho já não tem mais mãe, ela já é falecida. E começa um mistério, os amigos começam a querer descobrir onde é que eles estão. Na sexta-feira, a polícia encontra celulares, 2 celulares novos, celulares caros, de última geração, jogados próximos de uma construção no centro de Balneário Camboriú. As buscas continuam e no domingo à noite encontram o carro abandonado, aberto, sem marcas de arrombamento. E o que chama a atenção é que alguns amigos falaram que de um tempo para cá, o pai havia mudado o comportamento, começou com algumas conversas diferentes, falando sobre extraterrestres, enfim, situações que chamaram a atenção e eles começaram a achar muito estranho. A polícia começa a fazer buscas e ontem, para surpresa de todos, eles são encontrados em uma situação que eu acho que nem o telespectador imaginava. Nós acompanhamos de perto e eu começo trazendo uma entrevista com o major do 12º Batalhão, que conta um pouco sobre esta operação de busca. Então, na tarde de hoje, nós estávamos realizando uma operação conjunta com a Polícia Civil e com o Bombeiro Militar, né? O intuito desta operação era justamente verificar a área de mata nas proximidades onde o veículo havia sido abandonado. E aí, em determinado momento, uma equipe do Bombeiro Militar localizou ambos, né? O pai e o filho estrangeiros, em um acampamento na área de mata. Em condições normais, né? Se encontravam ali acampando, segundo relatado. Acampando. Só que o acampamento não era com barraca, viu, Cleiton, Maria? Era com um pedaço de compensado, com MDF que ele achou no meio do mato. A situação começa a ficar estranha, nós permanecemos na delegacia e conversamos com a delegada, que conversou com este pai e vai presidir todo este inquérito. E ela conta o que esse pai disse às autoridades.
Bem, em razão das diligências, ficou apurado que desde quinta-feira, dia 28 de agosto, ele esteve no shopping com o filho e aí logo após eles descartaram 2 telefones, iPhone 16, telefones caros, em uma obra porque ele queria se desvincular do mundo digital e não queria nem o telefone desligado perto deles. Em seguida, eles foram até a Estrada da Rainha, onde ele abandonou o carro, e eles saíram só com a roupa do corpo e foram para o mato. Então, a ideia dele, segundo ele relatou, era reproduzir um Largados e Pelados com o filho. Ele queria ensinar o filho a sobreviver na mata, sem condições, sem equipamento, nada. Mas eles ficaram desde quinta-feira, né? Choveu direto, esse quinta, sexta, sábado, domingo, segunda até hoje, só com a roupa do corpo. Ele não levou alimento, ele disse que levou um pouco de dinheiro e que eventualmente um cara ia lá, ele dava dinheiro e o cara buscava algum alimento, mas que ele queria ensinar o filho a sobreviver na mata. Ele achou um compensado, que ele montou uma barraca improvisada com o compensado, utilizou folhas para servir de colchão para ele e para o filho, e sem qualquer comunicação com o mundo exterior. Então, na ideia dele, ele queria fazer com que o filho aprendesse a sobreviver na mata. Uma experiência inesquecível para o filho, com certeza, mas um tanto quanto traumática, até porque a criança estava com diversas picadas de borrachudo. Nós permanecemos na delegacia e também aguardamos a saída dele, para ver se ele queria conversar conosco e contar um pouquinho sobre esse episódio forçado de Largados e Pelados. Veja a saída do pai. Nesse momento nós estamos aqui na frente da delegacia de Camboriú, onde a qualquer momento pode sair o homem que estava com o filho no meio do mato. Nós estamos acompanhando este fato aqui em Balneário Camboriú. Este homem que desapareceu na última semana e que, segundo informações, estava em meio à mata. Marco, quer dar uma palavrinha com a gente para explicar o que aconteceu, para falar sobre o acampamento de vocês? Eu não sou o Marco. Não, nem Dani, eu sou outra pessoa, não tem nada a ver com isso. Quem que é você? Você estava na delegacia por quê, então, que você não é nenhum deles? Não quer dar versão para gente? Vai, fica esse acampamento? Rapidinho, eu sou o Marco. Quem que você é? Conversa com a gente, é importante explicar. Infelizmente ele não quis conversar com a gente, nós tentamos. Ele está falando que é pai do dono da rádio. Opa, cuidado. Não, se tu não é, tudo bem. Sou pai do canto. Como é que é teu nome? Bom, ele não quer conversar, a princípio. Um homem que estava desaparecido. Tentamos, né? Tentamos conversar com ele, pegar a versão. Ele nega, fala que é dono de uma rádio. Enfim, mas ao que tudo indica, ele sim, agora está liberado. Mas, na verdade, nós somos despistados, viu? Nós somos despistados, porque esse aí não é o pai. Nós somos despistados. O pai sai logo depois com ele. Ele é um amigo do pai que estava na delegacia. Quer dizer, ele sai... Toda a imprensa entrevista ele, imaginando que ele seria o pai da criança, e ele fala, não sou. Mas aí o que a gente pensa? Bom, como ele não vai querer falar, ele está despistando, mas ele nos despistou realmente. Todo mundo saiu da delegacia e nesse momento o pai acaba saindo. E aí fica a dúvida entre os repórteres, será que este pai vai ter algum tipo de punição por parte do Conselho Tutelar, afinal? O filho foi exposto a alguns riscos em meio à mata. Nós conseguimos conversar com o conselheiro tutelar do município que conta um pouco qual vai ser o trabalho do conselho nesse caso. Em casos como esse, o que a gente faz é buscar ou a família extensa ou amigos que possam acolher a criança temporariamente até que a situação dos genitores sejam avaliadas, né? Como avaliação psicológica e psiquiátrica, para que haja a possibilidade de restituir a criança aos seus genitores. De maneira geral, em casos assim, é encaminhado para pessoas conhecidas onde há afinidade, né? Se não houvesse, então seria feito o acolhimento institucional. E, por fim, nós ficamos curiosos para saber que local que é esse, onde que é essa mata. E fomos até a região, próximo à Estrada da Rainha, já
no Morro do Careca. Ele deixa o carro na Estrada da Rainha, quem conhece a região, na divisa de Itajaí com Balneário Camboriú, ele estaciona ali próximo a um residencial, desce a pé, adentra ao mato e é resgatado próximo da praia, já pelo Morro do Careca. Nós estivemos lá na noite de ontem gravando para vocês conferirem. Atrás desse morro, que é o Morro do Careca, existe uma estrada chamada Estrada da Rainha, que divide Balneário Camboriú e Itajaí. O carro é localizado, parado, abandonado, aberto, com sacolas, sem marcas de arrombamento. O mistério continua e a polícia vai até a casa deste pai e deste filho e encontra tudo bagunçado, sequestrado, desaparecido, morto. Várias teorias começam a aparecer. Os amigos teriam relatado à polícia que este homem, nos últimos tempos, estava estranho, falando sobre extraterrestres, meteoros, teorias da conspiração, coisas realmente bastante estranhas. E a polícia faz o seguinte: vem e entra no meio desse mato. A polícia entra aqui, com cães, até coisa se mexendo aí, com cães, né? E faz o quê? Encontra, eu que não vou entrar, né? Encontra os dois acampados em meio à mata. A polícia fala: mas o que vocês estão fazendo aqui? Uma criança de 13 anos, mato fechado, um lugar perigoso. E ele diz o seguinte: olha, estávamos fazendo uma experiência, nós queríamos reviver um episódio de Largados e Pelados. Estava ensinando meu filho a arte da sobrevivência na mata. Pois é. Pergunto para vocês aí no estúdio, topam uma experiência dessa ou não? Ô, meu caro William, você está com retorno de áudio aí, não está com retorno de vídeo. Mas quando você chamou a primeira sonora, eu já sentei. Eu trouxe uma cadeira, uma poltrona, eu estou sentado. Tipo aquela frase, senta que lá vem a história. Incrível o relato que você contou. Primeiramente, parabéns pelo seu trabalho, da maneira que você começou a contar a história, do início ao fim. Muito bem elaborado e prendendo o telespectador. Agora, vamos lá. Episódio de Largados e Pelados, é isso? Isso aí. É a série, né? Ele tem que entender que, apesar de ser uma série que conta sobre a sobrevivência, nessa série tem equipe médica, tem equipe de emergência, tem nutricionista, tem produtor, tem alguém filmando, tem todo um aparato para realmente a pessoa ter a condição e não sofrer nada de ruim com ela. Agora, um pai, como se diz na gíria, um homem barbado desse, levar uma criança, colocar uma criança nessa sua loucura, muitos até podem dizer que não, que é um estilo natural, de sobrevivência, né? Me lembrei até agora do episódio da cena do filme do Tom Hanks, o Wilson, né? O Tom Hanks em Náufrago. Me lembrei do filme, mas é tudo ficção. Ele querer colocar um garoto, tira da sua realidade e coloca numa loucura dessa, aí não tem a mínima condição, né? Não tem a mínima condição. E te digo mais, eu não sei se ele falou para delegado ou não, quanto tempo ele queria ficar nessa loucura? Você tem a resposta, William? A delegada chegou a falar para você, não? Sim, ele pretendia, a princípio, ficar pelo menos mais 2 dias, segundo o que ele disse. Só que detalhe, quem é daqui da região de Santa Catarina sabe, fez frio, choveu, é um ambiente que pode ter aí pessoas maldosas aí no meio do mato, tem borrachudo, tem mosquito, não levaram comida, apenas uma muda de roupa, eles estavam com fome. Inclusive, esse amigo que nos despistou e saiu da delegacia foi buscar comida para eles comerem. E eu até pedi para esse amigo, que nós achávamos que era o pai, falei, mas o que ele diz? Ele fala, não, foi um mal entendido porque ele é americano, nos Estados Unidos eles não têm essa mania de avisar. É coisa nossa aqui de brasileiro e tal. Enfim, eu acho que se ele tivesse desaparecido, mas deixado tudo arrumado, não traria tanta suspeita. Agora, a casa bagunçada, os gatos sem comida, dispensar 2 celulares novos, o carro parado na beira da rua,
chama atenção. A polícia fez certo, fazer buscas. Que bom que acharam. Dentro do possível, bem, né? Mas fica até um recado. Se alguém estiver nos assistindo e estiver com esse intuito, avise pelo menos um amigo que você vai desaparecer, que fica mais fácil para todo mundo, né? É verdade. Mais 2 dias. Agora, quando o garoto voltar e ele voltar para a realidade, joguei fora o meu iPhone 16. Senhor amado. Obrigado, William. Maria Esther, uma vez eu fui para a praia Lagoinha do Leste, Maria. Estava acampado lá. Fiquei só uma noite. No outro dia deu fome, eu comi que suco puro, voltei para casa, não aguentei. Que loucura, né, Maria? É cada uma que a gente vê, hein, Maria Esther? É cada uma, Cleiton, mas que bom que eles estavam bem, né? Fico pensando, por que o pai não foi sozinho também? Teve que levar o filho junto nessa loucura dele, né? Que bom que eles passam bem. Vamos de SCC Comunidade? Roda a vinheta. Os moradores do Campeche enfrentam dificuldades diárias na Travessa da Liberdade, que está completamente esburacada e piorou com essas últimas chuvas. Pedestres, veículos e até mães com carrinhos de bebê estão sofrendo com a situação. Jean Ferreira está no bairro, vai trazer para a gente ao vivo todos os detalhes e a gente quer saber qual é a situação que você encontrou por aí. Já conseguimos ver ao fundo aqui um buraco gigante ali na pista, né, Jean? Bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia para você que assiste o SCC Meio-Dia. É isso mesmo, Maria. Infelizmente, um problema que se agrava com a chuva, né? Com essa temporada de chuva que a gente está tendo, mas é um problema recorrente aqui no bairro, aqui na comunidade. Eu posso também dizer, porque eu sou aqui do sul da ilha, já passei algumas vezes por esse local, viu, Maria? Travessa da Liberdade fica em paralelo aqui com a principal, com a avenida principal do Campeche, que liga a praia ali, Avenida Pequeno Príncipe, e olha a situação, você pode ver aí na imagem, os carros chegando e tem uma cratera, não dá para chamar de buraco não, viu, Maria? Uma cratera na entrada dessa travessa aqui. Eu estava conversando agora, inclusive, com os moradores aqui, a gente já vai falar com eles. O seu Vivaldo, que é comerciante aqui, acabou de me falar que que quebrou um eixo de um carro aqui, um motorista acabou estragando o carro, saindo aqui dessa rua, quando ele passou por essa cratera, por esse buraco. Por isso eu vou chamar então o Rafael e o seu Vivaldo, que são morador e comerciante daqui, para falar sobre esse problema. Rafael, mora há quanto tempo aqui? Há quanto tempo enfrenta e vê esse problema se repetindo aqui na travessa? Moro há 8 anos e tá mais de 10, 12 anos nessa rua assim, ninguém faz nada. Passa ano, entra ano. Esse ano, na época da política, ameaçaram começar a calçar lá em cima e passou a política, foi todo mundo embora. Uma situação que se repete, vê muita gente, criança, mãe com filho aqui vindo da escola. É uma região que tem algumas escolas aqui, né, Rafael? Tem escolas e é a área central, aqui é o centrinho do Campeche. Bem localizado, perto dos mercados, perto de tudo, é uma rua de imenso movimento. Obrigado, Rafael. Seu Vivaldo, mais conhecido como Seu Viva, comerciante aqui da região, enfrenta e vê esse problema diariamente. Já viu, então, muito motorista, como o senhor estava me relatando, acabar estragando o carro aqui nessa rua por conta das crateras, né, Seu Vivaldo? Exatamente. Bem ali na esquina, ontem o rapaz quebrou a ponta de eixo do carrinho dele, deu até dó, aí complica todo o trânsito, porque para tudo, né? E aqui a própria prefeitura gasta muito dinheiro mandando motoniveladora. Aqui não adianta nada, é chover no molhado. Quando começa então a cair a chuva intensa, torrencial, vai lavando aqui esse asfalto, né? Essa máquina passa e acaba abrindo os buracos depois quando começa a chover. É isso, seu Vivaldo? É, sem dúvida, né? Porque fica solta a areia, né? Aí choveu, o próprio movimento de veículos aqui vai arrancando tudo do lugar. Não tem jeito. Viu, Maria? A gente entrou em contato com a prefeitura, que nos informou, através da Secretaria de Infraestrutura e Manutenção, que no decorrer dessa semana ainda vai ser colocado um material petro, ou seja, material de pedras, né? A gente não sabe se é cascalho, se é essa pavimentação assim fininha que eles fazem antes, né, de pavimentar, para melhorar a condição de trafegabilidade aqui na travessa. Hoje é uma via de chão batido, como você vê aqui, mas já existe um projeto de implantação de sistema de drenagem e pavimentação da travessa, com um prazo ainda que vai ser definido. A gente pode ver aqui na imagem do Christopher, você pode ver em casa, ó, muitos carros, é
uma dança que o carro faz, né, literalmente, para passar aqui nessa rua, para poder sair, né, dessa rua esburacada. Eu vou chamar o Christopher para mostrar aqui, até o seu Vivado comentou com a gente, seu Viva. Aqui no poste, viu, Maria, tem uma frase que está escrita e eu vou usar como a frase da comunidade aqui, da população, do seu Vivaldo, do Rafael. Se não for agora, quando? É uma pergunta da comunidade que a gente faz à prefeitura, né, depois dessa nota que a gente recebeu. Se não for agora, esse asfalto, essa pavimentação, essa drenagem e o melhoramento dessa rua, quando que vai ser? Vai esperar vir uma nova temporada de chuvarada, né? E depois, quando chega a temporada, aqui fica mais movimentado do que já é. Quando que vai ser melhorado aqui para a comunidade, Maria? Voltamos ao estúdio. Obrigada, Jean, pelas informações. Você sabe que eu morei no Campeche, bem próximo a essa rua aqui, a Travessa da Liberdade, que ele está mostrando. E na época, foi 2019, por aí que eu morei ali na região, já estava exatamente assim, há muito tempo. E é uma rota alternativa para quem vai tentar fugir um pouco do trânsito ali da Pequeno Príncipe, porque é uma rua paralela. Né? A Pequeno Príncipe já é essa de cima. Tem aqui, ó, a Gramal que corta, que se você for por dentro, aqui você chega lá no Morro das Pedras. Então o pessoal vai usando essas rotas alternativas para fugir de trânsito, né? Quem é morador já conhece um pouco mais ali a região também, mas não dá essa situação, né? A gente já teve o relato aqui do morador aqui da comunidade falando que já quebrou até o eixo do carro por conta dessas crateras, dos buracos por ali. A gente vai seguir acompanhando essa promessa dessa obra aqui na região, hein, Jean? Obrigada pelas informações. Cleiton. Bom, talvez temos uma resposta, né? Quando o sargento Garcia prender o Zorro. Talvez a resposta seja essa. Aliás, por falar em prender, um homem foi preso por se passar... Não, hoje está demais, hein? Olha, por se passar por médico e prescrever medicamentos sem ter a formação na área. Conta essa história aí, ô repórter Felipe Bastos. Atualiza pra gente esse caso. Bom dia. Cara de pau ele, hein? Cara de pau é pouco, né, Cleiton Ramos? Bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando o SCC Meio Dia. Não faltava mais nada mesmo, né? Ele foi preso aqui em Chapecó e, de acordo com informações que a gente apurou agora pela manhã, de acordo com o Conselho Regional de Medicina, o suspeito se apresentava como terapeuta integrativo e usava apenas um curso online como base para realizar esses atendimentos médicos. Durante uma fiscalização feita em conjunto com a Polícia Civil, o PROCON aqui da cidade de Chapecó e o Conselho Regional de Medicina, ficou comprovado que ele realizava consultas e prescrevia medicamentos. Prática que é exclusiva, é óbvio, de médicos, né? O homem foi levado para a delegacia, assinou um termo circunstanciado e vai responder pelo crime de exercício ilegal da medicina. A presidente do Conselho Regional destacou ainda que a entidade segue firme no combate às práticas ilegais e na defesa de uma medicina ética e também responsável. A identidade desse homem não foi divulgada, até mesmo para não atrapalhar as investigações. Cleiton Ramos, é com você no estúdio. Eita, a gente vai continuar acompanhando. Obrigado, Felipe Bastos. A Promotoria de Justiça da capital ofereceu denúncia contra o padrasto Richard da Rosa Rodrigues, de 23 anos, e contra a mãe de Moisés, né, Moisés Falque da Silva, de apenas 4 anos, que você está vendo aí. Essa criança morreu no dia 17 de agosto em Florianópolis. Ela morava com a mãe, uma tia e o padrasto. O caso segue em segredo de justiça. Richard está preso desde o dia da ocorrência. A mãe de Moisés também chegou a ser presa no mesmo dia, mas está em liberdade provisória devido à gravidez. Embora ela não tenha cometido as violências, tinha ciência do que acontecia e não fez nada para defender o filho. Nós vamos continuar acompanhando esse caso. Marister. Vamos voltar a falar do prolongamento da Via Expressa em Blumenau. A obra está paralisada e já deveria ter sido entregue há 8 anos. Recentemente, entidades empresariais da cidade encaminharam um documento ao governador pedindo a retomada e, claro, a conclusão dessa nova estrada. Mas durante as celebrações do aniversário da cidade, o jornalismo do SCC Meio Dia perguntou ao governador se ele vai atender esse pedido. E a resposta foi desanimadora. PC, que resposta foi essa? Conta pra gente. Bom dia pra você.
Bom dia, Maria Esther, bom dia, Cleiton, bom dia a todos. Então, a gente já explica, a gente já vai contar o que disse o governador sobre esse pedido, essa reivindicação do Conselho de Entidades aqui da cidade. Como você destacou, Maria Esther, entidades empresariais como a Associação Empresarial de Blumenau, CDL, AMP, mais a OAB e também a SOMAR se reuniram, eles assinaram um documento pedindo a retomada das obras, agilidade, retomada e a conclusão desta obra aqui. A gente vai mostrar agora o que já foi feito. Porque essa, Maria Esther, ao vivo para todo o estado, essa aqui é o prolongamento da Via Expressa, a SC 108, uma obra cuja ordem de serviço foi assinada em 2014. 11 anos se passaram. É uma obra que está atrasada, portanto, há 8 anos. Deveria ter sido entregue em 2017. Pelo projeto, a estrada nova deveria ter 15 quilômetros. É por aqui que os blumenauenses já poderiam estar passando se a obra já estivesse. 4 pistas, 15 quilômetros, da 470 no bairro Fortaleza até o pé da serra da Vila Itopava. Uma obra considerada extremamente importante para desafogar o travado trânsito da região norte da cidade. Região que cresceu, a população aumentou, mas não aumentou o sistema viário. As obras, vou pedir até para que o SEMA agora reduza aqui a velocidade, porque é um trecho apenas de 3 quilômetros que foi feito em 11 anos, pessoal. Acreditem, 11 anos para ser realizado esse trecho apenas de 3 quilômetros. Uma obra que parte ali da 470 que não te leva a lugar algum. 11 anos para fazer esse trecho e a gente voltou a discutir esse assunto aqui em Blumenau. Vou pedir, inclusive, licença aqui para sair do carro. Sema, por favor, Sema, isso. Liberar aqui. O Felipe Andrade vem com a gente. Por que a gente voltou a esse assunto? Porque as entidades questionaram o governador e encaminharam esse documento ao governo do estado. Até pedi para o Felipe Andrade mostrar aqui, ó. Na frente tem também o viaduto. Ali na frente está a rua Guilherme Scharf, a Fortaleza Alta. Então, dos 15 quilômetros até aqui, tem 3 quilômetros aproximadamente de estrada pronta, com guarda-reio, com drenagem. Não se sabe ao certo quanto foi investido. E a gente voltou ao assunto por conta dessa manifestação e movimento das entidades empresariais pedindo ao governador que retomasse a obra. O governador esteve aqui em Blumenau durante as comemorações do aniversário e nós perguntamos ao governador se ele poderia atender, então, a reivindicação das entidades empresariais, da OAB, da SOMAR, se ele vai atender a retomada das obras, atender esse pedido. E o governador disse, foi objetivo e direto, e disse que não tem compromisso com essa obra porque não foi ele quem prometeu o prolongamento da Via Expressa. Vamos conferir a resposta do governador. Eu não tenho compromisso nenhum com essa obra, não assumi compromisso. Tenho compromisso com as obras que eu acertei com os prefeitos e a prioridade. Tem tantas obras em Santa Catarina que foi contratos feitos em cima da perna, irresponsavelmente, sem previsão de recursos, sem licença ambiental, sem indenização. Então, o nosso governo tem começo, meio e fim. Nós vamos ver. Todas elas eu tenho discutido com os prefeitos e quando chegar a hora de ser prioridade e tiver condições técnicas de se fazer, a gente vai fazer. Tem obras faraônicas, obras que foram feitas para fazer média política e isso é coisa que não está no meu escopo. Eu só falo sobre aquilo que eu posso fazer. Então, estou fazendo muitas obras em Blumenau, em parceria com a prefeitura. Por quê? Porque é conversado, é dialogado, é combinado e o combinado sai barato. Todas elas eu vou fazer. A Via Expressa o senhor não promete? Não prometo, eu nunca prometi isso. A hora que tiver a licença ambiental, indenização e o projeto a gente pode discutir. Nunca falei sobre ela e nunca esteve no meu governo, no meu plano de governo. Muito bem.
Essa é uma ducha de água fria, né, para as entidades empresariais que esperavam, que alimentavam essa esperança de que esse pedido seria atendido pelo governador do estado. A gente procurou nesta manhã as entidades empresariais, né, para saber como é que elas se manifestam agora diante desta resposta aí do governador. As entidades vão se reunir, os representantes que integram o Conselho das Entidades aqui da cidade irão se reunir na próxima semana para definir o rumo desse movimento, porque o que interessa é que essa obra aqui, com o dinheiro suado do contribuinte que já foi aplicado, que essa obra possa ser finalizada para agilizar o trânsito da cidade, para melhorar o trânsito da cidade. Em maio deste ano, um novo capítulo dessa novela chamada Prolongamento da Via Expressa surgiu, quando o atual secretário de Estado, Gerry Comper, anunciou que num levantamento novo, numa atualização dos valores, essa obra, atrasada há 8 anos, deve ficar 4 vezes mais cara do que o previsto inicialmente. Inicialmente 150 milhões de reais, agora essa obra deve custar 600 milhões de reais. A gente vai seguir acompanhando por aqui essa situação. Marister. Obrigada, PC, pelas informações, pelas apurações. Há muito tempo que você vem cobrindo essa situação da Via Expressa em Blumenau e sempre está do mesmo jeito, PC. Desde a primeira vez que nós entramos ao vivo aqui mostrando esse pedaço da rodovia que está pronto, não mudou nada, né? Então, esses 3 quilômetros e ficou nisso daí. Se as entidades empresariais estão cobrando uma resposta, é porque isso faz a diferença para as empresas, né? Porque isso realmente vai mudar a vida desses empresários ali e do comércio, dos trabalhadores, de quem trabalha na região. A gente vai seguir cobrando, né, PC? Quem sabe uma hora não veio uma resposta positiva sobre essa importante Via Expressa de Blumenau. Obrigada pelas informações, PC. Agora a gente fala de mais um caso chocante envolvendo violência contra a mulher. Um homem foi preso por tentativa de feminicídio depois de agredir a companheira, tentar degolar ela e obrigá-la a ingerir soda cáustica. A gente vai ao vivo até Lages agora para conversar com a Shayna Marcon, que tem mais informações sobre esse caso horrível. Bom dia, Shayna. Oi, Marister, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o SCC Meio Dia. Mais um caso chocante, né, de violência contra a mulher. Dessa vez aconteceu na cidade de Campos Novos. E esse homem foi preso por tentar matar a própria companheira. E isso aconteceu dentro da residência do casal na cidade de Campos Novos, né, nessa tentativa de feminicídio. Segundo informações da Polícia Militar, esse homem, ele tentou degolar a própria companheira e logo depois tentou fazer com que ela ingerisse, né, fez com que ela ingerisse soda cáustica. Olha só, gente, horrível, né? Tudo isso, então, aconteceu, parte dessas agressões aconteceu na frente de familiares, né? Que acionaram a polícia militar no momento aí, então, dessas agressões. Testemunhas, inclusive, aí, vizinhos disseram ter ouvido gritos vindos de dentro da residência, né? E a mulher foi socorrida com vida por uma equipe do SAMU, encaminhada imediatamente para o hospital. E o estado de saúde dela, segundo informações da Polícia Civil, é estável. Após o crime, esse homem fugiu do local. A Polícia Militar fez buscas, né, e conseguiu encontrá-lo horas depois na cidade vizinha de Campos Novos, ali na cidade de Vargem. Ele até tentou fugir para uma área de mata, mas a polícia conseguiu prendê-lo em flagrante. Segundo a Polícia Militar, ao ser questionado, né, do motivo das agressões, ele disse que agiu em um momento de raiva. Ele foi levado para a delegacia da Polícia Civil, né, onde permanece à disposição da Justiça. A área do crime lá foi isolada, foi feita perícia, então, pela polícia científica e aí, então, a perícia também colheu provas e registrou as imagens. O caso está sendo investigado como tentativa de feminicídio e eu conversei hoje de manhã com o delegado regional de Campos Novos, Adriano Almeida, que gravou um vídeo para a gente falando mais sobre as investigações agora desse caso. O homem está preso, mas as investigações continuam para tentar entender tudo isso que aconteceu. Vamos ouvir o que o delegado disse. A respeito do crime ocorrido na última segunda-feira, uma tentativa de feminicídio aqui no município de Campos Novos, a Polícia Civil segue realizando diligências, em especial aguardamos a liberação da vítima do hospital, ela encontra-se hospitalizada, a fim de que nós possamos colher o depoimento dela e ela esclarecer a motivação do crime. Além disso, há uma informação de que ela teria sido obrigada a ingerir soda cáustica e essa informação ela será confirmada ou não por meio dos laudos periciais
que serão fornecidos posteriormente pelo Instituto Médico Legal. Então, logo a Polícia Civil tem em mãos essas informações serão juntadas ao auto de prisão em flagrante delito, que já se encontra com o Poder Judiciário e com o Ministério Público para fins de análise. Pois é, o delegado me disse hoje de manhã também que o caso é grave, que a mulher continua internada e aí então eles vão fazer, colher o depoimento assim que ela puder conversar com a Polícia Civil. Ele disse que por poucos centímetros ela não foi atingida diretamente numa veia do pescoço que poderia ter sido fatal. A gente continua acompanhando esse caso e trazendo as informações aqui no SCC Meio Dia. Volto com você no estúdio, Marister. Que triste esse caso, que tristeza a gente ter que falar de um assunto como esse aqui. Obrigada, Shayna, pelas informações. Agora, 12:02, essa é a oportunidade perfeita para você mudar a sua vida. É o Super Amarelaço da Uniaselv. Fazendo a sua matrícula na graduação EAD Uniaselv de 5 a 7 de setembro, você garante a primeira mensalidade grátis e até 60% de bolsa. É isso mesmo. É uma oportunidade única de até 60% de desconto para você estudar no melhor EAD do Brasil. São mais de 1.300 polos de apoio espalhados pelo Brasil, com aulas práticas, professores especialistas, flexibilidade para você aprender no seu ritmo. Não perca mais tempo. Já aponta a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela e comece hoje mesmo a mudar de vida. Vem estudar no ritmo que a sua vida precisa na Uniaselv. Aqui você não está sozinho. Bora que vai! Vamos fazer uma pausa aqui no SCC Meio Dia? Voltamos em instantes e na volta a gente vai falar da operação que investiga um golpe milionário na construção civil em Itapema, litoral norte aqui do nosso estado. Como funcionava o esquema? A gente vai te contar depois do intervalo. Até já! Em instantes, tudo em relação ao esporte aqui de Santa Catarina. Fiquem ligados. Olha, uma operação foi deflagrada hoje contra um golpe milionário na construção civil em Itapema. A Cris Pinheiro está chegando agora e vai trazer detalhes e, principalmente, como que funcionava o esquema e se alguém foi preso até agora. Boa tarde para você, Cris. Oi, Cleiton. Boa tarde para você, a todos que nos acompanham aqui no SCC Meio Dia. Aquele golpe que mexe com o sonho das pessoas, ou mesmo com o sonho das pessoas em investir em um imóvel, né, Cleiton? Olha só. De acordo com as equipes do GAECO, foram cumpridos hoje 28 mandados de busca e apreensão, 11 só em Santa Catarina, os demais no Rio de Janeiro e também em São Paulo. E 4 mandados de prisão preventiva, esses todos no Rio de Janeiro, contra um grupo suspeito de praticar crimes contra a economia popular, estelionato e também lavagem de dinheiro. O grupo econômico investigado, com sede no Rio de Janeiro, é composto por 7 empresas principais, além de possuir uma holding com sede nos Estados Unidos. De acordo com as investigações, há indícios de que, em muitos casos, eles foram comercializados, o grupo comercializava imóveis sem a observância e exigências legais mínimas, com ausência de registro de incorporação e da imobiliária, além, claro, do atraso nas obras e destinação indevida desses valores. Para cada empreendimento, o grupo investigado formou uma sociedade limitada de propósito específico, atualmente aproximadamente 43 outras empresas, dessas 43, 16 apenas efetivamente negociavam com seus clientes, com os consumidores. E apenas um empreendimento foi entregue em Itapema, o qual apresentou, como eu falei, inúmeras irregularidades. Em poucas palavras, eles negociavam as unidades, recebiam os valores, os compradores, que eram transferidos para integrantes do outro grupo e usavam aí em seu benefício próprio, como destaca agora a promotora de justiça. Vamos acompanhar.
Então, o que se verifica de bastante gravidade é como o Dr. Wilson, que é o coordenador estadual dos GAECos, pontuou muitas vítimas que adquirem esses imóveis justamente porque tem um valor mais baixo, o valor aquele oferecido pelo mercado quando o imóvel já está pronto, então são atraídos com essa oferta de um valor inferior, um valor que, como se diz, né, um valor de custo desse empreendimento, então eram atraídos com essa propaganda, porém essa empresa agia dessa forma, desvirtuando esses valores pagos, utilizando para fins diversos daquele propósito específico que era a sociedade que foi formada com esse fim. Cleiton, de acordo com o GAECO, esse golpe fraudulento aí totalizou quase 90 milhões de reais movimentados por esse grupo. O GAECO segue com as investigações, vai conversar inclusive com corretores que ofereciam esses imóveis para entender se eles também foram vítimas ou se participavam do esquema. O delegado do GAECO, inclusive, passa orientações bem importantes para compradores de imóveis. Vamos acompanhar. Ao adquirir empreendimento por meio de sociedade de propósito específico a preço de custo, sempre verificar a regularidade desse empreendimento, evitando cair em armadilhas e golpes, com dificuldade depois de ter ressarcimento e também de ter o seu empreendimento. Agora, só para encerrar, Cleiton, os números, viu? São 16 imóveis, 14 em Itapema, 2 em Joinville e só um empreendimento, 168 pessoas foram lesadas. O condomínio ainda não foi construído e no local nem há sinal de início de construção. Lembrando que a investigação iniciou o ano passado, partindo aí de uma denúncia. Volto com você. O sonho que virou um pesadelo, picaretagem pura. Tem que colocar essa turma atrás das grades aí, mas por muito tempo, acabando com os sonhos aí das pessoas. Obrigado, Cris. Ô, Angélica, daqui a pouco a Angélica está chegando. Ontem eu estava ouvindo um amigo meu, Plantão dos Bons, numa rádio, conhecido como Jean Romero, e ele falou que com o empate o Avaí estava subindo 2 posições. Aí perdeu, descambou. Vem aí, esporte. Cleiton Ramos, não tá nada fácil pro Avaí. Olá pra você que tá em casa, bora falar de esporte agora aqui no SCC Meio-Dia. E claro que a gente fala da derrota do Avaí. O Avaí que precisava vencer para estar próximo do G4, mas não foi o que aconteceu, olha só. O próximo compromisso do Avaí é domingo, 8h30 da noite na Ressacada, contra o líder da competição, o Goiás. Isso dentro de campo. Agora, fora de campo, a gente segue falando dos salários atrasados. O Avaí divulgou uma nota ontem, mesmo antes do jogo, confirmando o pagamento de uma parte desse salário que está atrasado, mas não quitaram a dívida totalmente. A gente vai ficar acompanhando e traz tudo para vocês. Agora, com essa finalização da Série B dessa rodada, vamos ver onde andam os catarinenses. Vamos começar com o Avaí, que foi o último que jogou. O Avaí é o 12º colocado com 33 pontos. Com a derrota, desceu 2 posições na tabela. E aqui, dentro do G4, nossos 2 catarinenses. A Chapecoense é a terceira com 41 pontos e o Criciúma está logo atrás, é o 4º colocado com 39. E o próximo duelo é aqui, gente. É aqui, Chapecoense e Criciúma. Na verdade, Criciúma e Chapecoense. Criciúma que joga em casa o próximo duelo. Então, é duelo de catarinense, duelo direto e da parte de cima da tabela de classificação. Se o Criciúma vencer, passa a Chape nessa tabela. E se a Chapecoense vencer, está ainda mais lá em cima, dentro do G4. Olha, confronto muito bom no final de semana e claro que a gente vai trazer tudo para vocês aqui no SCC Esporte. Mas agora, nós estamos nos últimos dias da janela aberta de transferência e os times aqui do estado estão correndo contra o tempo para reforçar o elenco para o restante da temporada. Então, bora conferir essas caras novas. A Chapecoense anunciou a contratação do lateral direito Gustavo Tales, de 22 anos. O jogador foi revelado pela Portuguesa, clube que defendia a tese de transferir para a Chapecoense. O atleta tem uma breve passagem pelo Avaí. Neste ano, fez 15 jogos e deu uma assistência. O vínculo de Tales com a Chape vai até dia 30 de abril de 2026. Indo para o sul do estado, o atacante Cauê Santos, de 22 anos, assinou com o Criciúma.
O jogador passou pelas categorias de base do Novo Horizontino e do Corinthians, além de já ter atuado no futebol belga. O contrato com o Tigre vai até 2028. Outro atleta que reforça o carvoeiro é o volante Jota, de 21 anos, que chega por empréstimo junto ao Bahia. E agora vamos de seleção brasileira, porque Carlo Ancelotti prepara a sua equipe para enfrentar o Chile pelas eliminatórias da Copa do Mundo amanhã. E o técnico pretende fazer algumas experiências no time para conhecer, claro, melhor os jogadores, já que já está garantido na Copa do Mundo. E é a chance para os mais novos aproveitarem. A chegada de Carlo Ancelotti deve ser de satisfação por ter, enfim, os 24 convocados juntos no campo da Granja Comari. Foi o primeiro treino do técnico com o grupo completo. O italiano começou a montar a equipe que enfrenta o Chile quinta-feira no Maracanã. Palco em que o atacante João Pedro, revelado pelo Fluminense, conhece bem. O Maracanã é um estádio muito especial para mim, foi onde eu comecei, foi onde eu fiz meu primeiro gol, minha estreia. Na última vez em que esteve aqui, há quase 2 anos, João Pedro não era tão conhecido e foi uma surpresa na convocação. Depois disso, acabou contratado pelo Chelsea a peso de ouro e conquistou a Copa do Mundo de Clubes. Agora é o mais cotado para ser o centroavante titular da seleção brasileira. O João Pedro de 2 anos atrás era um menino que buscava estar aqui. Hoje, graças a Deus, eu acredito que eu seja um dos jogadores mais vistos na Europa. Mas eu tenho que seguir com os pés no chão, seguir trabalhando, amadurecendo, evoluindo sempre, que tem tudo para dar certo. O jogo contra o Chile é o último em casa da seleção nas eliminatórias. Como o Brasil já se classificou para a Copa de 2026, Ancelotti pode fazer experiências e conhecer melhor alguns jogadores, como o volante Jean Lucas do Bahia. Estar aqui no elenco é algo marcante para mim, muito gratificante. Então acho que é eu fazendo bem no Bahia, continuar performando e entregar na mão de Deus que as coisas vão ser feitas. É hora de garantir vaga no grupo que vai representar o Brasil na próxima Copa. O momento ideal para ganhar pontos e fazer o italiano sorrir ainda mais. Boa, seleção brasileira. Mas agora bora falar de futsal por aqui também, porque depois de 8 anos, a Chape Futsal volta a enfrentar o Jaraguá, um dos gigantes do futsal brasileiro e atual campeão da Liga Nacional. O jogo acontece logo mais, hoje à noite, e Felipe Bastos é que está chegando para trazer todos os detalhes. Fala Angélica Varaschini, expectativa de ginásio Plínio Arlindo Diniz, lotado para esse baita jogo de logo mais à noite aqui em Chapecó. Até porque o Jaraguá lidera o campeonato catarinense com 100% de aproveitamento e conta com grandes nomes, viu? Como o Ala Marcênio, campeão mundial com a seleção brasileira no ano passado. Entre os destaques também estão os atletas chapecoenses que defendem o clube do norte do estado. A Chape Futsal, que neste ano voltou à elite do estadual, ocupa a 3ª colocação com 13 pontos. Se vencer essa partida de logo mais, pode assumir a vice-liderança da Série Ouro. Com o apoio do nosso torcedor, que nos ajuda, que torce por nós dentro de quadra e faz a diferença para que a gente possa fazer um grande jogo e vencer a partida. Então é um jogo de suma importância, vai ser um jogo muito difícil. A gente vem trabalhando para isso, nós já tivemos outros confrontos assim esse ano pelo Brasileiro e conseguimos nos sair bem nesses confrontos. A gente espera também estar bem preparado amanhã, estar bem concentrado amanhã para a gente também conseguir fazer um grande jogo. E lembrando mais uma vez que os ingressos continuam sendo vendidos em pelo menos 3 pontos diferentes aqui da cidade e, claro, nas bilheterias do ginásio. E os ingressos variam, viu? De R$15 a R$30, ou seja, casa cheia logo mais à noite para esse baita clássico do nosso futsal catarinense. Angélica Varaschini. Boa, Bastos. E aí de casa, você que é torcedor, que quer acompanhar esse jogo, que vai lotar o ginásio, a gente tem algo especial. 2 ingressos para sortear aqui no SCC Esporte. Então você já sabe, você que é do oeste do estado, faz aquela fotinho, pode ser selfie ou só a foto do SCC Esporte, acompanhando aqui o programa,
como é de costume, e você manda essa foto com o seu nome completo para o número 49999255672. Tá aí na tela para você o número do telefone para mandar, e você tem que ir hoje até às 6 da tarde para retirar esse ingresso lá na nossa sede do SCC-SBT em Chapecó, que fica na Avenida Fernando Machado, 298E, no centro de Chapecó. Os 2 primeiros que mandarem garantem o ingresso para acompanhar essa partidaça. Não perde, vai lá até o final do SCC Esporte, mande para o WhatsApp e retire o seu ingresso. Mas agora, para encerrar o SCC Esporte, vamos falar de campeão? E para isso a gente vai até Itajaí, porque é de lá o campeão mundial de jiu-jitsu. A competição que aconteceu nos Estados Unidos, e o título veio pra gente aqui, para Santa Catarina. Cris Pinheiro já está aqui comigo. Cris, que coisa boa, hein? Itajaí com grande campeão. Conta tudo pra gente, Cris. Bom dia, Angélica. Bom dia a todos que nos acompanham. É de Itajaí, é de Santa Catarina. Olha, o Wesley, além de ser atleta de jiu-jitsu, ele também é professor na rede municipal, na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer aqui de Itajaí. O Mundial, como você falou, aconteceu em Las Vegas, nos Estados Unidos. O Wesley competiu na categoria faixa preta, pesadíssimo, e para subir no ponto mais alto do pódio, ele venceu 5 lutas. Ele fala que a ficha ainda não caiu, mas também não é para menos, né, Angélica? Vamos ouvi-la. Depois de 5 guerras, né, 5 lutas, me tornei campeão. É algo assim que ainda não caiu a ficha, né, para nossa região, para nossa cidade, Itajaí. Tem um campeão mundial de jiu-jitsu e lutei no pesadíssimo, faixa preta pesadíssimo. Então, enfim, quero agradecer a todos, né, todo mundo que me ajudou, que me apoiou, e é isso aí. Angélica, o Campeonato Mundial Master é o principal desta modalidade mundialmente. Ele é voltado a atletas de acima de 30 anos, reúne competidores das faixas azul, roxa, marrom e preta de diferentes categorias e conta com atletas de todo o mundo. E a conquista desse ano é de Itajaí, de Santa Catarina. A gente está muito feliz, manda os parabéns para o Wesley aí, a Angélica, perdão, ia te chamar de Cleiton. Volto contigo. Tudo bem, Cris? Valeu, Cris Pinheiro, pelas informações. Ainda bem que não me confundiu com o Cleiton, né? Que é um cara excepcional e um grande profissional. Cris, valeu e parabéns para Itajaí, agora com esse título também de campeão no jiu-jitsu. Valeu, Cris, obrigada! E assim a gente encerra o SCC Esporte de hoje, mas amanhã eu volto com muito mais. Agora, Maria Esther e Cleiton Ramos seguem com você aqui no SCC Meio-Dia. Até amanhã! Até amanhã, Angélica. A gente segue por aqui. Agora, 12h e 23 minutos. Chegou a hora da nossa reportagem especial do dia. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 106 anos. Conheça a história da Dona Balbina de Araquari. 3 amigas com mais de 100 anos cada uma. A história delas se confunde com a história de Araquari. E hoje você vai conhecer a história de uma delas, a Dona Balbina. Confira agora esse bate-papo muito legal. Dona Balbina, sei que é chato falar isso, né? Mas quantos anos que a senhora tem? 100 e pouco. 100 e poucos? É. Mas a senhora está muito bem para 100 e poucos anos. Mas eu não, hoje em dia eu não estou muito bem assim das pernas. As pernas estão fracas. Por quê? Não sei. Eu acho que tudo velho fica assim. Caio de várzea às vezes. É mesmo? Eu já quebrei isso aqui. Eu tô com 35, tô acabado, vó. Vó, eu tô acabado. A senhora falou que tá com dor nas pernas? A senhora tá com mais de 100. Eu tô com dor nas pernas com 35, vó. É. Eu não aguento mais. Pois eu tenho filho assim, também, coitado. Que já não pode mais andar. Quantos filhos que a senhora teve? 4. 4 filhos? É. 3 homens e uma mulher. 3 homens? E qual que deu mais trabalho? Eles não deram trabalho, coitadinho, porque eles trabalharam desde pequenininho para poder viver.
Desde pequeno. Não é como agora que a gente diz assim, meu filho vai lá fazer tal coisa. Não vou. Naquele tempo não era. Todo mundo ajudava naquela época, né? Ajudava, isso mesmo. Se não tinha o que comer, a mãe botava ali uma anisquinha de qualquer coisa, comia e ficava quieto. Agora, eu não quero isso. Eu quero aquele outro. Vai a mãe se levantar e fazer? Posso chamar a senhora de vó? Pode. Então tá bom, então. Mas a senhora, ó, nós estamos aqui na casa da dona Balbina, ó, nós ficamos até de meia, né, vó? Então... Porque a gente tá à vontade. Isso, pode deixar à vontade. Aí essa casinha aqui que a senhora vive, a senhora estava comentando com a gente que a senhora vive desde sempre. A senhora nunca trocou de casa, sempre foi aqui? Não, sempre aqui. A senhora nasceu aqui no Itapocu? Foi. E nunca deu vontade de sair por aí, dona Balbina? Não, eu não me dá vontade assim de sair. Às vezes eu digo pra Cacilda, tem tantas velhas assanhadas andando atrás dessas coisas por aí. Eu não me dá mais vontade de sair depois que meu marido morreu. Ô, vó, é o seguinte, mais de 100 anos já vividos, a senhora já deve ter visto muita coisa nessa vida, né? Muita fome, muita coisa. Naquele tempo, o senhor pensa que nós comia, nós ia trabalhar com pessoas mais ricas que tinha aqui. E nós espiávamos, eu tinha uma prima, ela era muito safada. Vamos ver o que eles vão fazer para eles comer. E o que vão fazer. Na casa deles? Nós ficávamos na rua espiando. Aí espiava aquelas folhas mais velhas. Eles picavam tudo com a faca para fazer para nós. E aquele miolo amarelo do repolho, eles faziam para eles. Agora eles não fazem isso. Agora não. E aí vocês ficavam olhando com vontade? Era. Nós ficávamos espiando o que eles iam fazer para nós comer. O que a senhora ouvia, assim, na época de juventude, uns artistas que a senhora gostava? O que a senhora gostava de escutar? Eu gostava de tudo. Eu canto, a Cacilda tá aí. A senhora canta? Não acredito. Espera aí, não, a senhora vai ter que cantar para mim agora. Moda velha eu canto. Esse dia a Cacilda disse assim, vó, canta uma coisa aí. Ô jardineira, por que estás tão triste? E o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho, deu 2 suspiros e depois morreu. Foi a camélia que caiu do galho, deu 2 suspiros e depois morreu. Ó jardineira... Deixa um recado para todo o estado de Santa Catarina. Qual que é o segredo para chegar bem nessa idade? Pois o segredo a gente não sabe, mas é honrar pai e mãe. Respeitar. É respeitar todo mundo, os que são velhos e os que são novos. Eu acho assim, no meu sentido. A gente respeitando os outros também tem respeito. É todo teu, tu és muito mais bonita que a camélia que morreu. Dona Balbina, que honra ter a senhora com essa entrevista, com esse bate-papo gostoso junto com o Luiz, mostrando uma mulher centenária, né? Uma senhora de 106 anos, muito lúcida e com muita vida ainda pela frente, né? A gente sabe que os cuidados com os idosos merecem atenção especial. E hoje aqui no estúdio a gente está recebendo o geriatra Dr. Rodrigo César Schiochetti da Costa para falar sobre prevenção, saúde e bem-estar na terceira idade, com dicas práticas que todo mundo pode aplicar no dia a dia para conseguir, quem sabe, chegar na idade da Dona Balbina. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. Eu acho que isso vai ser mais comum, né? A gente vê esses centenários aí no nosso meio, vai ser mais comum, né? E até o doutor estava me contando aqui um pouco antes de que as mulheres tendem a viver mais do que os homens. Os estudos mostram isso, né? Sim, a expectativa de vida das mulheres ainda é maior que o dos homens, né? Aqui no nosso estado não é diferente, a expectativa de vida do Brasil também envolve os riscos cardiovasculares dos homens, né? E, enfim, mas sim, as mulheres são mais longevas que os homens. Olha aí, viu, mulherada? E a gente tem que honrar isso daí também, levando os homens juntos a se cuidarem mais. Agora a gente vai falar desses cuidados, né? Começando pela alimentação. Não tem jeito, né, doutor? Quando a gente fala já de alimentação que tem que cuidar durante uma vida inteira, quando chega na terceira idade, aí não tem nem discussão. O impacto do que a gente come reflete na nossa saúde, né?
seja no controle da glicose do sangue, no nível do colesterol. Hoje a gente já tem estudos falando que algumas dietas têm maior poder de prevenção contra a demência. Então, uma alimentação equilibrada, né, com pouca gordura, com menos açúcar, né, priorizando alimentos com proteína também para a gente manter a nossa massa muscular, isso reflete diretamente no envelhecimento saudável. A gente sabe que, assim, quanto antes começar a se alimentar melhor, lá na frente a gente vai sentir os impactos disso. Mas pode ter gente que está assistindo agora o SCC Meio Dia e fala assim, poxa, não me cuidei a vida inteira, comia mal, não tinha acesso a uma boa alimentação. Se começar a mudar agora, isso também já vai trazer benefícios? Impacta, isso a gente vê no dia a dia, né? Graças a Deus a gente vê uma mudança, porque mesmo 70 a mais, 80 a mais, que é aquele paciente que vem obeso, que mostra, não, eu comprava 3, 4 pratos de comida, mas agora eu mudei a minha percepção, quero emagrecer, isso vai impactar, seja às vezes na saúde até das articulações, porque vai sobrecarregar menos a articulação, vai impactar menos no risco de AVC, infarto, então, independente da idade, o cuidado sempre é bem-vindo. A atividade física é um outro ponto também que é necessário, mas a gente sabe que chegando já com mais idade, deve ter uma mudança com relação ao exercício que é feito, ou tem algo que é mais indicado, por exemplo, pilates? Hoje, para a gente ter um envelhecimento bem sucedido, a gente precisa de quê? De músculo. Tá? Então, isso é diretamente relacionado à longevidade. Então, por isso que hoje se fala tanto no poder da academia, da musculação. Porque o que te garante a ganho da massa muscular é o exercício de força. Então, a gente fala, né? Pode ir para o Pilates? Pode, mas não é um Pilates só de alongamento. Tem que ter um Pilates de fortalecimento muscular. E aí, aliado sempre ao exercício aeróbico. Isso a gente acaba mantendo como padrão, né? Antes se falava só caminhada e corrida, enfim. Hoje não, hoje puxa muito para a questão da academia da musculação. Musculação, gente, tem que fazer, não tem escapatória não, tem que fazer o quanto antes começar melhor, né, doutor? Agora, a saúde emocional dessas pessoas, a gente viu a dona Balbina ali, muito alegre, cantou até para a nossa equipe que foi lá, mostrando esse astral, até ela finalizou a mensagem falando do respeito com o próximo. Essa interação social, o convívio com a família, isso também impacta na qualidade de vida lá na frente? Impacta demais, né? A gente já tem estudos que avaliam isso em relação ao impacto da saúde mental para a demência, né? Para Alzheimer, por exemplo. Então, pacientes que são depressivos na vida e não buscam tratamento, né? Isso vai impactar na saúde mental. Isolamento social que a gente viveu na pandemia, também, pessoas mais isoladas, com menos interação social, impacta na saúde mental. E aí é uma cascata, né? Então, quanto mais depressivo, mais doenças você acaba tendo, né? Então, cuidar da mente também impacta na saúde mental. Em geral, o que a gente vê nos pacientes mais longevos são pacientes que realmente poderiam ter depressão, mas está bem tratado, né? Sempre tem aquela perspectiva de ter alguma meta, né? Para você seguir o seu dia, você precisa de meta, independente se está nos 100 anos ou aos 30. Né? Isso a gente vê repercutindo no envelhecimento mais, assim, digamos, bem-sucedido. Bem-sucedido, muito bem. Criar metas, uma boa dica. Para a gente finalizar, vamos falar do sono. A gente vê que, às vezes, alguns velhinhos já começam a dormir mais cedo. Né? Eu lembro que a minha avó, a dona Alice, ela já deitava ali, era 7 horas da noite, a avó já estava dormindo, igual criança. Isso muda o sono da terceira idade? A pessoa tem que dormir mais tempo, doutor? Naturalmente, o nosso sono vai mudar, tá? A gente, quanto mais viver, o nosso sono vai ser mais superficial. A gente tem mais dificuldade de entrar naquela fase profunda do sono. Mas, na teoria, o idoso ele não precisa dormir mais. Ele, inclusive, se a gente for olhar estudos de sono, o padrão de 6, 7 horas para o idoso já é adequado. Já é suficiente. Só que a saúde hoje do sono que a gente fala, se a gente não procurar manter um sono regular e a gente não conseguir entrar nessa fase profunda do sono, existe um sistema dentro da nossa cabeça que faz uma certa limpeza das impurezas que são ali depositadas. Então, a gente precisa, mesmo que seja um sono de menos horas, ter um sono de qualidade. E aí que aquela questão da rotina do sono, menos tela, apagar, menos estímulos noturnos e, eventualmente, até ajustar com medicação se preciso. Se preciso, muito bem. Rapidinho, então, para a gente finalizar agora, doutora, a importância de ter um acompanhamento médico também, fazer os exames necessários para ir cuidando. Se caso aparecer alguma coisinha, tem que tratar. A gente tem que tirar da cabeça que aquela ideia de quem procura acha, né?
A geriatria trabalha no olhar do idoso como um paciente integral, todo ele. Então, os exames estão aí porque a ciência comprovou que quem faz check-up vive mais, porque encontra a doença numa fase que a gente pode tratar, seja câncer de mama, câncer de próstata, câncer de intestino, então precisa ter. Né? Anualmente, uma vez por ano, tá bom, doutor? Pelo menos uma vez no ano, e aí o profissional vai decidindo quais exames fazer. Mas pelo menos uma passagem com um profissional, né, ou geriatra, enfim, um clínico que possa olhar esse todo é importante. É importante. Doutor Rodrigo, geriatra, muito obrigada pela sua participação mais uma vez com a gente aqui no SCC. Beleza. Cleiton, a gente vai continuar nesse assunto ainda, né? Vamos sim, Maria, porque o Luiz está em Joinville e olha só, tem atividades e grupos de dança para a terceira idade. Olha só que legal. E elas estão no esquenta. Elas estão no esquenta pelo que a gente está vendo aí, hein, Luiz? Ô, Cleiton, vamos combinar só nós dois aqui, que eu não avisei para elas que elas estão no ar, entendeu? Elas estão ali, elas estão para toda Santa Catarina, na TV mais querida de Santa Catarina. Vai lá, Diogo, mostra um pouquinho só lá, ó. Olha, eu nem combinei com elas, quero deixar elas à vontade. Antes da gente começar, eu quero mandar um beijo para Dona Maria Soares de Oliveira, a Dona Dica. Quero mandar também um beijo para Dona Maria Marta Costa e também para Dona Balbina, que foram os nossos personagens dessa matéria tão legal lá de Araquari, tá todas as famílias assistindo a gente. E eu tô aqui com o Luiz Fernando, ele que é gerente de esportes aqui da CESPORT de Joinville, da Secretaria de Esportes de Joinville. Luiz, a gente tem muitos programas gratuitos para pessoas 60 a mais, para melhor idade. Fala um pouco pra gente como funcionam esses programas aqui em Joinville. Bom dia a todos. O programa Movimenta Joinville, ele atende hoje 2.000 idosas. Nós temos ainda 3.000 vagas para atender. São 48 núcleos, grupos de dança, grupos de ginástica localizada, danças coreografadas, grupos de ritmos, de corrida. Então, para o idoso poder se inscrever, basta acessar o site da prefeitura, entrar no ícone Esportes e entrar no programa Movimenta Joinville Atividade Física. Lá tem um rol de opções das modalidades nos bairros, nos horários que mais atender aos munícipes. A gente estava conversando agora há pouco que a gente vê ganhos em saúde muito grandes desses programas aqui em Joinville, né? Sim, nós estamos fazendo uma pesquisa até com relação à qualidade de vida, a pesquisa da Organização Mundial de Saúde, e percebemos, assim, benefícios significativos em mais de 97% dos praticantes do Movimento Joinville. Então, convido novamente a munícipe que não ainda está praticando, tem esse programa gratuito na nossa cidade, venha participar conosco. Muito obrigado, Luizão. Em Araquari, que é onde a dona Balbina mora, ainda tem o programa Viva Melhor, que é um programa de lazer da Secretaria de Turismo, e também está em fase de conclusão o Centro do Idoso, que vai contar com diversas atividades lá em Araquari. Chegou a hora das meninas mais lindas de Joinville do programa Girassóis. Eu vou chegar rápido aqui, por quê? Porque eu falei que eu vou sortear alguém para conversar comigo. Só que tem uma pessoa aqui que não queria, então vai ser ela mesmo. Vai ser ela mesma. Meu bem, como é que é seu nome? Silene. Silene, há quanto tempo que você faz parte do grupo? Desde 2023. E o que você sente quando você vem dançar, participar das coreografias? Te dá uma nova motivação, alegria, você se sente mais motivada. Ai, que bonitinho. Essas jovens vão fazer agora a apresentação pra gente aqui em Joinville da coreografia que elas vão estar apresentando hoje. Deixa eu passar na frente da câmera. Vão estar apresentando hoje. Atenção, senhoras e senhores, o programa Girassóis vai se apresentar pra gente ao vivo para toda Santa Catarina. Cleiton, Maria, como a dona Balbina falou, a gente precisa de respeito. Respeito com o vovô, respeito com a vovó. E faça com que eles façam atividades físicas, façam alguma coisinha, porque os nossos vovôs e vovós também precisam de atenção. E a gente termina com essas meninas lindas, maravilhosas se apresentando pra gente aqui em Joinville. Que cena mais linda, hein? Tem uma ali que tá empolgada, ó. Ó, da ponta ali, ó. Essa aí, ó. Aquela ali tava sentando o braço.
Eita, a conclusão que eu tiro disso tudo, com a entrevista da Maria, com a entrevista que você fez aí com a dona Balbina, de 106, e com essas senhoras lindas, ô Luiz, é que a vida é tão boa, né? A gente sabendo cuidar e levar a vida de uma maneira tão leve. E para vocês também. É tão leve, então aproveite, que passa tão rápido. Agora, falar em rápido, o tempo será que mudou? Às vezes o tempo muda rápido também, conforme as horas vão passando, não é verdade? A Maria Esther está chegando agora com a previsão do tempo. Hoje o tempo está dividido aqui em Santa Catarina. A circulação marítima ainda segue mantendo mais nebulosidade, condição de chuva rápida, uma chuva de fraca intensidade aqui no litoral e também na região do Vale do Itajaí. Nas outras áreas do nosso mapa, ó, desde o Grande Oeste até o sul catarinense, o tempo permanece firme e com predomínio de sol durante a maior parte aí do dia, viu? E as temperaturas, gente, olha só, lá em cima, viu? Ah, é bom lembrar que hoje, por conta dessas altas temperaturas também, a gente pode ter chuva aqui na região sul do estado, pancadas de chuva mais tarde. Agora, onde o sol aparece mesmo, olha só, gente, extremo oeste 31 graus de máxima hoje. Oeste catarinense 29, meio oeste tem 28 graus nos termômetros, até na serra esquenta um pouquinho mais, chega a 24 agora à tarde. Aqui para o nosso litoral a gente também tem as temperaturas um pouco mais altas, principalmente aqui no Vale, no Planalto Norte. Agora onde a gente ainda tem mais nebulosidade, essa chuvinha desde cedo, ó, as temperaturas não sobem tanto, 23 de máxima, 24 no norte. Agora sul do estado, que eu falei que pode ter chuva hoje à noite, a máxima é de 29 graus. Hoje esquenta aqui no nosso estado. Amanhã, a atuação de uma frente fria, aí muda o tempo aqui em Santa Catarina. A quinta-feira já começa com mais nuvens no oeste e também nas áreas de divisa com o Rio Grande do Sul. E a chuva avança a partir da tarde, podendo até ser intensa em alguns momentos. Nessas áreas, as temperaturas sobem um pouco mais. E aí, aliás, elas não sobem porque elas não devem passar aí de 23 graus, porque a gente tem esse tempo fechado. Agora, no Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, no norte catarinense, o sol pode aparecer amanhã um pouco mais tímido entre nuvens. Mas aí, como as temperaturas já sobem mais, aumentam as condições para os temporais também. Então, gente, olha só como é que fica Blumenau amanhã. O tempo pode ter esse solzinho, chuva mais tarde e temperaturas mais altas, 28 nos termômetros. Joinville, com essa mesma condição, pode chegar aos 26 amanhã. Criciúma, já com chuva desde cedo, 23 não passa disso. Floripa tem 22 de máxima e pode ter um solzinho em alguns momentos também nesta quinta-feira. Chapecó, a máxima é de 22 e Lages, na Serra, mínima de 13 e máxima de 21 graus. Previsão do tempo para vocês aqui no SCC Meio-Dia. Vamos fazer mais uma pausa? Ó, meio-dia e 42, a seguir. Perseguição em alta velocidade com imagens, olhem aí, que parece de filme. O alvo da perseguição é uma quadrilha especializada em furto e adulteração de veículos. Tudo aconteceu em um trecho movimentado da BR-101 na Grande Florianópolis. Todos os detalhes a gente te conta depois do intervalo. Até 1h05 da tarde a gente continua por aqui com muita informação e, acima de tudo, Maria, com muita prevenção também. Nos últimos dias, nós mostramos uma série de entrevistas com instituições que compõem a rede de proteção à criança. Infelizmente, a violência contra os pequenos é notícia diária. Mas não apenas uma semana, ou em apenas uma semana, foram 10 casos graves em Santa Catarina, só registrados no portal SCC10. 10 vidas no começo da infância, marcadas pela hostilidade. E hoje nós encerramos essa série com uma pergunta: onde o sistema falhou? Eu acho que primeiro é uma questão de autorreflexão enquanto sociedade, por que de estarmos tendo sequências e recorrências de violações que nos espantam, né? Então, após essa reflexão, é entender também o que cabe ao Estado, ao município, nesse caso, de intervenção nessas camadas sociais e, de fato, entender se pode estar havendo alguma falha estrutural
ou uma necessidade de requalificação dos serviços para acompanhar também os movimentos de transformação sociais que são constantes. Já numa primeira ausência, que é nos casos, né, de a criança ir até o sistema de saúde, acessar uma dessas instâncias, né, dentro dessa rede que eu te falei, seja na saúde, na educação, né, na assistência, e no momento em que, por exemplo, a gente tem um caso já identificado de vulnerabilidade no âmbito da família, né, vista pelo Conselho, por exemplo, de Assistência Social, via o CRAS, né, como que isso é registrado e como é acompanhado? Falhou na falta de oferta de serviços, muitas vezes, para que não tivesse chego a esse ponto a violência. Então, falhou quando faltou uma creche, falhou quando faltou alguma assistência de nível de saúde. Então, geralmente, na oferta de serviços é que a gente abre espaço para que aconteçam essas situações. O sistema falhou lá no começo. As famílias, elas precisam de uma boa estrutura. Daí que entra a responsabilidade do Estado, ao meu ver. Nós precisamos estruturar as famílias para que não falhem com os seus filhos, com as crianças. Talvez a falha maior seja, talvez, no diálogo ali de todos esses agentes que devem exercer essa vigilância. Então, família, comunidade e poder público. Eu acho que é preciso que o sistema ele esteja mais próximo um do outro. Então, eu acho que a proximidade e reuniões mais conjuntas, conversa com os órgãos, eu acho que pode minimizar a chance de ter alguma falha nesse processo. A gente precisa ainda aprimorar enquanto Estado, enquanto município, enquanto União, enquanto governo com a sociedade, para ganhar a confiança de todos e para que a gente tenha essa rede mais pronta, mais unida, mais consciente, que as pessoas vejam que esse dever de cuidado pertence a todo mundo. Então, por exemplo, se eu estou num local e eu vejo uma criança receber um puxão de um adulto, eu já vou lá e pergunto o que está acontecendo. Aí, se eles dizem, não é problema teu, não é problema meu, eu estou vendo você maltratar a criança. Eu sou tida como metida, eu sou metida. Mas aquela criança pequena não tem quem intervenha para ajudar. Então, eu acho que a gente tem que começar a meter a colher em determinados assuntos, porque quem é agressivo vai se tocar e vai ver que as pessoas estão de olho uma nas outras. 10 casos de violência contra crianças noticiados no portal SCC10. 10 casos em apenas um portal, em apenas uma semana, em apenas um estado. Casos que muitas vezes deram indícios de tragédia anunciada. E neste exato momento, quantos casos permanecem velados? Quando se diz que toda a sociedade é responsável, isso inclui cada indivíduo. É o vizinho que vê uma criança indo para a escola. É quem observa uma situação suspeita no mercado ou no posto de saúde. A existência de uma criança já é motivo para que todos tenham o dever de zelar por ela. O sistema falha em diversos pontos. Falha quando alguém faz vista grossa. Falha na falta de intervenção e denúncia, que podem custar uma vida. E falha na cultura da violência como educação, que não ensina, mas amedronta. Como querer um futuro melhor se o futuro é tratado com desprezo? Como é possível esperar algo bom de alguém que não sabe o significado de ser protegido, cuidado e amado? Se é crime bater em qualquer pessoa, por que alguns ainda naturalizam a agressão contra crianças? E aos que dizem, eu apanhei e sobrevivi, fica o questionamento. É esse o objetivo? Sobreviver? Ou viver? Desde o começo da semana passada, nós estamos mostrando entrevistas, reportagens especiais sobre a rede de proteção à criança. E o nosso objetivo aqui, Cleiton, desde o início, foi justamente trazer esse debate, essa reflexão, e que a gente possa sair dessa série de entrevistas com autoridades, com pessoas que cuidam dessas crianças, que a gente possa pensar, será que eu posso fazer um pouco mais? Onde é que eu posso ajudar a evitar casos como esses que a Sofia trouxe aí? 10 casos aqui no nosso estado em apenas uma semana. Até para aquela pessoa, para aquele casal que por conta do dia a dia vive uma rotina muito estressada, Maria. E às vezes não é fácil você ter o bom senso em educar ou agir com mais firmeza. E acaba tomando um caminho sem volta. E a partir do primeiro momento que você comete
uma agressão, você abre as portas para muitas outras ainda piores. Então, que também aquelas pessoas que estejam estressadas com os seus filhos, como casal, porque todo casal tem o seu momento estressado por conta da correria do dia a dia, na hora do final do mês, e vem a pressão da educação, e às vezes até muita gente também, você está numa roda de amigos, e o seu filho pode ter um comportamento, e a pessoa, esse garotinho, não sei não, hein, ele está assim, Então, tudo isso serve também de conscientização. Para a gente, como pai, como mãe, não só para alertar e acabar com os agressores, que muitas vezes tiram a vida de crianças que não conseguem nem fazer esse gesto, andar de bicicleta e soltar uma pipa, mas também conscientizar o pai e a mãe a ter um outro rumo. Então, você que está estressado com seu filho em casa, não sabe como agir, respire, reflita e peça ajuda, se for o caso. Todo esse material vai ficar disponível no YouTube para vocês, com todas essas autoridades, está lá no SCC10 também, você pode entrar e conferir quantas vezes vocês quiserem. Está aparecendo o QR Code aí, Maria, bem aqui no nosso ladinho. Essa série da Sofia que ficou muito bem produzida, com vários cinegrafistas, tem o Erionto também, né? Que participou, o Marne, enfim, a nossa equipe de produção, os editores. Você acompanha lá no YouTube, está tudo lá, um belo material, porque o nosso intuito aqui é prevenção. E a gente jamais noticiar 10 casos em uma semana. É muita coisa. Que é isso. E aproveitando a oportunidade, obrigado para você que está no YouTube acompanhando a gente. Bora falar de continente? Roda a vinheta, roda que ele está chegando aí. Dá imagem pra gente aí, dá imagem, porque realmente chama atenção. Você está acompanhando a SCC Meio-Dia, agora 12h53. Parece cena de filme, hein? Uma perseguição em alta velocidade com imagens que parecem velozes e furiosos. Parte de uma quadrilha especializada foi presa. E tudo isso aí que você está vendo aconteceu em um trecho movimentado da BR-101 na Grande Florianópolis. Que loucuragem! Rapaz, ô Kaique Guedes, dá detalhes pra gente agora. Você está no local onde tudo aconteceu, pelo menos um trecho, né? Já que a perseguição pelas imagens foi longa. Boa tarde a todos. Bem ali, um dos suspeitos foi para a vala, para a valeta, parou no canteiro da BR. Uma operação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal, junto com a Guarda Municipal de São José, identificou 2 homens envolvidos com furtos de caminhonetes de luxo em toda a Grande Florianópolis. Após receberem a informação de que os 2 estariam na cidade de Biguaçu, a polícia montou uma barreira policial na BR-101. E quem vai contar os detalhes, toda a ação que aconteceu depois disso, é o Tenente Barreiros. E ao fazerem a checagem da informação, confirmaram que realmente havia o veículo lá no bairro. Um dos masculinos desceu do veículo e o veículo seguiu viagem, né, de sentido sul, pela BR-101. A Polícia Rodoviária Federal fez a abordagem desse indivíduo que desceu. Ele estava na posse de 2 placas, ia fazer a troca das placas de uma caminhonete que havia sido furtada em dias anteriores. Passou a informação para as guarnições aqui do 24º Batalhão. As guarnições tentaram realizar a abordagem, o veículo se evadiu. A gente contou com o apoio do Batalhão de Aviação Aérea, né, com o nosso helicóptero da Polícia Militar, para fazer o acompanhamento. Ali na altura do KM-195, aqui da BR-101, ele se perdeu, saiu da pista. Foi quando as guarnições conseguiram abordá-lo e fazer aí a prisão desse masculino. Os 2 homens tinham passagens por furto, roubo, um deles até por estupro já tinha sido condenado. Agora, eles estão presos e já passaram pela audiência de custódia. Além de 2 placas que serviriam para clonagem de um veículo furtado, uma caminhonete Toyota Hilux que tinha sido furtada foi recuperada pela polícia, além da apreensão dessa Fiat Strada que aparece nas imagens, utilizada como veículo de apoio por esse grupo criminoso. Agora, Cleiton, são 2 a menos nas ruas. É contigo aí no estúdio. Eu gostei dessa frase. Fechastes com chave de ouro. 2 a menos nas ruas. Isso é muito bom, Kaique Guedes. Obrigado pela sua participação. Agora, 12h56. Olha só a informação pintando para você aqui. Isso. A ANAC certificou a primeira empresa para voos de experimentação no país. Isso mesmo. A Manu está chegando agora e vai trazer todos os detalhes. Ô Manu,
Como é que vai ser essa certificação? Aí dá detalhes, estou curioso. Oi, Cleiton, boa tarde para quem nos assiste. Essa certificação, na verdade, como a gente vem acompanhando, né, toda a questão depois do acidente lá de Praia Grande, a gente sabe que aqui no Brasil não tinha uma certificação específica para essas empresas de balonismo. Aí depois do acidente, né, começou a surgir aí essas regras, algo diferente em relação a esse tipo de atividade. E a primeira certificação é para uma empresa de São Paulo, que é a Rubik Balões Indústria e Comércio. Essa empresa, ela fabrica os próprios balões e faz o balonismo, que é aquele que o pessoal vai, então, né, que tem passageiros, tem o piloto. Então, a ANAC certificou essa empresa. É a primeira empresa já dentro dessas especificações, questão de segurança, equipamentos, o material do balão. Então, assim, já dentro de todas essas novas regras, digamos assim, essa empresa acabou, então, tendo todos os pré-requisitos que a ANAC pedia e acabou sendo certificada. Então, fala a questão de segurança, né, a orientação aos passageiros, também a questão meteorológica e também a orientação à fabricação do balão, falando assim de maneira bem simples para o pessoal poder entender. Essa é a primeira empresa certificada no Brasil. A gente sabe, né, que desde o acidente lá no dia 21 de junho, aí a ANAC, junto com representantes principalmente de cidades que têm o balonismo como atividade principal, como é o caso de Praia Grande, estão tentando agilizar esse processo para poder certificar e também para poder falar quem é responsável pela fiscalização, por exemplo. Mas essa é a novidade que a gente traz hoje, essa primeira empresa foi certificada, a empresa de São Paulo, e a gente espera que daqui para frente, então, essas empresas desse ramo sigam essas mesmas normas, essas mesmas especificações junto à ANAC. Só recapitulando aqui um pouquinho, na última semana teve uma reunião entre a ANAC e representantes da Prefeitura de Praia Grande, justamente também para falar sobre a fiscalização. Então, a partir de agora, os municípios que têm o balonismo e o Estado também ficam responsáveis por fiscalizar, né? Antes era a cargo do piloto da empresa, então agora o município tem essa responsabilidade e também para indicar os locais onde vai ter esses voos, que antes também era responsabilidade do piloto. Então a gente vai seguir acompanhando, né, todas as mudanças que vão acontecer, mas de primeiro momento essa primeira certificação aqui no Brasil, que é o chamado COA, Certificado de Operador Aéreo, e isso já foi registrado lá no Diário Oficial da União. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Manu, pela sua participação direto do sul do estado. A gente continua girando em toda Santa Catarina, Maristé. A gente vai para a Serra Catarinense agora. Por lá, vai ter em breve uma nova opção para se deslocar até a capital. A cidade de Lages deve contar com voos diretos para Florianópolis já a partir de novembro. A novidade foi anunciada por uma companhia aérea durante um encontro com empresários da região. E há planos para ampliar ainda mais a malha aérea no interior do estado. Shayna Marcon tem as informações. A cidade de Lages deve ganhar voos diretos e regulares para Florianópolis a partir de novembro. O anúncio foi feito por uma empresa de aviação que visitou a ACIL, a Associação Comercial e Industrial aqui de Lages, na última semana. Vou conversar com o vice-presidente da ACIL, Anderson de Souza, que vai explicar para a gente, né, dessa visita da empresa e o que eles propuseram, né, para ter esses voos regulares 3 vezes por semana, saindo de Lages direto para Florianópolis. A gente recebeu o pessoal da Aeroplano, os diretores, na nossa reunião de segunda-feira, e eles anunciaram da intenção de colocar voos regulares em aviões de pequeno porte, a princípio uma aeronave de 9 lugares, né, 9 passageiros, e com 3 vezes a semana, seria a ideia inicial, na segunda, na quarta e na sexta, pela manhã e também ao final da tarde. Nos pareceu bastante interessante, né? E estamos na torcida que prospere, né, esse intento, mas achamos que é uma boa possibilidade. Porque daí, além, né, agora que em novembro também retornam os voos regulares no aeroporto de Correia Pinto, indo direto para São Paulo. E tendo esse outro aqui no aeroporto de Lages, aqui direto para Florianópolis, também pode facilitar para os empresários, enfim, para os moradores e até turistas que visitam a nossa região, né? Sim, sem dúvida. Até porque a Gol, a princípio, serão na terça, quinta e sábados. Esse voo será na segunda, quarta e sexta, ou seja, vai intercalar. Então, para quem tem
necessidades mais urgentes ou de chegar até o aeroporto de Florianópolis, depois ir a São Paulo, ou questões mesmo na capital, né, que a gente também tem uma necessidade frequente de ir à capital, eu acho que pode ser interessante, tanto para empresários, o meio público também, eu acredito que tenha bastante essa necessidade, e também até o turismo. Eu vejo, assim, a CIL ficou bastante contente em receber a notícia, e é mais uma ligação para a Serra que nesse momento está desligada das outras cidades e até do país pela via aérea, né? E isso é onde vem os negócios, né? A gente nota que os grandes negócios caminham muito pelos aeroportos, pelos aviões, né? Eles não detalharam ainda a questão de tarifas, né? Como que vai ser, enfim, ainda existe essa negociação e também eles devem, eles apresentaram para vocês aqui, para a CIL, para a Prefeitura de Lages, mas ainda falta também fazer essa negociação com o governo do estado, né? Os detalhes das negociações com os órgãos públicos, né, com os aeroportos, a gente ainda não tem muito acesso. A gente sabe que teve uma apresentação na Prefeitura de Lages, soubemos que haverá uma apresentação, se não me engano, no governo do estado. Preços, eles deram algumas ideias do preço de balcão, deram algumas ideias que existirão planos para empresas, para órgãos públicos, para consumos maiores, que deve baixar esse preço. Mas a gente ainda não teve uma informação 100% firme. Eu acho que ainda, imagino eu, que faltam detalhes, mas parece, vamos dizer assim, é bastante animadora a possibilidade. Obrigada, Anderson, pelas informações. Então, claro que a gente continua acompanhando durante a reunião na CIL, né? Os representantes da empresa também anunciaram que devem fazer, né, outras rotas de voos regionais aqui no estado. Um outro voo também saindo de Porto União em direção a Florianópolis e também de Caçador até Florianópolis, além, claro, desse de Lages até Florianópolis. A gente continua acompanhando e trazendo as informações. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, viu, Shaina? Conexão agora em Lages, Florianópolis, Serra, capital. Coisa boa, notícia boa. Logo mais tem o Tá Na Hora Santa Catarina e o recado hoje é com o Thiago Pires. Não, é isso aí. Então tá confirmado. Tá tudo certo. 6h30. Beleza, vou fazer o convite pro pessoal aqui. Tá, valeu. Desculpa, Cleitão. Desculpa, Maria. Tava aqui só confirmando tudo. Então pra fazer um convite pra você, viu? 6h30 da tarde tem o Tá Na Hora Santa Catarina, confirmado. Eu e a Júlia Matos vamos estar por aqui te esperando pra repercutir as principais notícias do dia, tá certo? Beijo no coração de vocês. Fica o convite, 6h30. 6h30 da tarde. Nós aqui, ó, juntinhos. Até lá. Não sei não, hein? Mas eu acho que tá tocando agora o meu para ir para casa. Eu acho. Deu tua hora, Cleiton. Deu? A tua não deu ainda, A minha né? não, eu ainda sigo no A Tarde é Nossa. Mas hoje a gente vai falar de vitamina D para as crianças e adolescentes. Vitamina? Vitamina D. D, que é o sol, né? Seu filhinho toma? Toma. Tem que tomar. Tem que tomar, porque agora teve até uma mudança aí da Sociedade Brasileira de Pediatria que tem que tomar até mais idade. Bem mais idade. A gente vai falar sobre isso. Boa informação, utilidade e muita alegria com A Tarde é Nossa. E com alegria eu retorno amanhã. Até amanhã, então, Cleiton. Valeu. Bora lá.